Cadê a gravação? Agora sim. Chamada está sendo gravada. Boa noite, gente. Tudo bem? Firme e forte aqui também, junto com vocês. Nada de cansaço, agora é o nosso momento terapêutico, tá? Que bom estar aqui com vocês. Nós estamos aqui na nossa aula de número 9 da fase 1. Eu prometi para vocês 8 aulas, porém agora é tudo bônus, tá? E nós teremos aulas até o fim de abril, o fim de março, né? Nessa fase 1. Então, na semana que vem, quero muito fazer 2 aulas, espero conseguir. Mas a de sexta é sempre confirmada, tá? Então, hoje, nós teremos mais uma aula. Deixa eu explicar para vocês o que nós já fizemos. Então, nós fizemos essa fase 1, dentro daquilo que eu prometi para vocês de 8 aulas, cumprimos. Porém, nós vamos continuar. E, a partir agora de abril, começa a fase 2. Então, na fase 2, eu espero que vocês também continuem. Nós seguiremos o caminho aí. É como se fosse esses módulos são fases, né? A fase é mais para facilitar o pagamento de vocês, para que vocês deem sequência, para que vocês tenham tempo de ver a aula. O combinado é, se você segue para a fase 2, você continua tendo acesso às aulas da fase 1. Se você não seguir para a fase 2, aí corta as aulas da fase 1. Esse é o combinado. E nós daremos sequência. Então, tudo aquilo que a gente não conseguiu terminar na fase 1, faremos na fase 2, dando sequência aí, o clube do livro, as questões de repertório, enfim, as orientações. E, enquanto conteúdo, eu quis dar um foco bem maior para a parte de tendências pedagógicas e história da educação nesse primeiro. No segundo, eu quero dar mais vazão ainda a essa parte e trabalhar com vocês autores, trabalhar um pouco das bases psicológicas, das teorias da aprendizagem e os exercícios que dizem respeito aos concursos recentes, entre eles o CNU e também os concursos de prefeitura que vocês estão me demandando aí que vocês vão fazer, tá? Então vai ser esse mesmo formato, teoria, exercícios, dúvidas, revisões, clube do livro e por aí vai. Nesse mesmo formato que eu acredito que a gente consegue fazer muita coisa em pouco tempo. Eu divulguei para vocês lá as formas de pagamento, eu coloquei o 100 lá para garantir a turma, mas não tem problema, para vocês que já fazem parte da fase 2, vai continuar aquele valor até o dia 8. Passou do dia 8, aí inclusive eu vou divulgar para o público geral, e em breve o valor de vocês é diferente do deles, tá? O deles vai ser maior do que o de vocês. E quem quiser fazer, vai fazer. Aí vocês estarão aqui, enquanto quem já esteve na primeira fase, e naquele valor, naquelas condições. Para o público externo, aí eu vou passar outras condições. Inclusive, se vocês conhecem alguém que queira fazer, mas que não tenha feito a fase 1, para falar comigo, que aí eu passo, assim como eu falei com algumas pessoas e algumas pessoas entraram. Mas a orientação que eu estou dando é, quem for entrar agora, que faça a fase 1, e mesmo assim entre na fase 2, porém que faça a fase 1, porque se não fizer a fase 1, eu não vou regredir o que eu já vi com vocês para quem for entrar. Então, se a pessoa entrar direto na fase 2, ela vai ter que se responsabilizar pelas dúvidas, porque eu não vou voltar em conteúdos que eu já fiz com vocês. Por isso que eu peço que vocês vejam todas as aulas, porque tudo é sequenciado. Então, a gente vai dar sequência naquilo que a gente fez, justamente para a gente não regredir, mas para a gente avançar. Combinado? Quando eu fico lá enchendo o saco de vocês, vejam todas as aulas. Não é porque eu fico pressionando, mas é para te trazer uma disciplina de que é importante, até para você não perder o fio da meada, tá? Então, eu vou esperar, viu, Adriana? Até o dia 8, que é o 5º dia útil de abril. Que aí, na outra semana, aí a gente já inicia a fase 2, combinado? Então, é isso. Vou esperar vocês aí. Sempre vou mandando os lembretes lá, mas não saiam do grupo da fase 1, que ele vai continuar até o início da fase 2, tá bom? Combinado? E quem já me mandou o comprovante, eu já até mandei o link do grupo, não esqueçam de entrar, e se tiverem alguma dúvida, sugestão, avaliação também, pode falar, tá? Vamos começar nossa aula de hoje, então? Qual o sentido da aula de hoje? Se tiverem dúvidas, também pode chamar no meu privado, tá? Qual o motivo da aula de hoje? A aula de hoje também será um estudo dirigido. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, que hoje eu estou com fone, eu fico com medo de dar alguma interferência. Mas hoje será um estudo dirigido, e nesse estudo dirigido, inclusive fala se ficou melhor ou pior. Esse estudo dirigido, ele vai abarcar ali autores e vai abarcar também da aprendizagem, bases psicológicas, assuntos constantemente cobrados em prova, que muita gente tem dificuldade, inclusive com nomes diferentes. Não sei se vocês acharam fácil ou difícil, me conte, isso é importante saber. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu queria fazer uma breve síntese aqui para vocês sobre esse assunto, pode ser? Então, a hora que você vai relaxar, não precisa escrever nada, porque tudo eu vou anotar para vocês, farei os mapas, mas eu vou fazer uma pequena
descrição para vocês da nossa aula de hoje. Ah, boa pergunta, viu, Hércules? O que é um estudo dirigido? Gente, um estudo dirigido, pensando aqui a estrutura das nossas questões, seria assim, ó, para que você entenda esse assunto, o que você precisa saber? E dentro disso que você precisa saber, onde você pode avançar naquilo que as bancas podem cobrar além. Então, o estudo dirigido nem sempre são aquelas questões mais difíceis, porém são aquelas questões de síntese, muito pontuais, naquilo que vocês precisam saber sobre determinado assunto. Então, é como se eu estivesse dando um direcionamento de estudos. Então, são questões pontuais mesmo, numa sequência lógica, digamos assim, de prova, com pontos que podem aparecer para a prova de vocês, e vocês talvez tenham dificuldade, mas pode ser muito simples. Então, o estudo dirigido é isso, é direcionar o seu estudo dentro de determinado assunto. E o foco maior do assunto de hoje são os autores, as teorias da aprendizagem e as bases psicológicas. Tá? Então, por isso que eu trouxe 2 vídeos aí de filosofia, eu vou explicar por quê. Combinado? Vamos lá, então? Vamos começar. Então, não sei se eu tirei sua dúvida aí, tá? Me pareceu médio, mas só terei certeza depois das questões. Aí, Aurimar, fiquei preocupada porque só tive dúvidas em uma questão e achei fácil, tá vendo? Isso não é motivo de preocupação. Isso é sinal de que você já tem controle sobre o seu estudo. Lógico que sempre vão vir questões que vão te desafiar mais, serão mais difíceis, sim. E quando errar, você vai aprender. Mas isso é um bom sinal, viu, Orimar? Que você está no caminho certo, que você está aprendendo. Essa é a ideia, tá bom? E as questões dos módulos sempre serão assim, tá, gente? Todas são de prova, não trabalho com questões inéditas. E vocês sempre vão nesses níveis, né? Um dia, questões mais fáceis, outras mais difíceis, porque vão te desafiar, mas nunca duvide daquilo que você está aprendendo, tá bom? Vamos lá. Por quê? Porque muita gente, às vezes, nem erra questões difíceis. Erram questões fáceis porque ficam brigando com a questão e problematizando. Não é para fazer isso, tá bom? Vamos lá. Vamos começar. Então, iniciando aqui, respire. Eu vou fazer uma breve síntese para vocês. Primeiro, por que eu comecei a aula de hoje com 2 vídeos sobre filosofia? Porque quando a gente vai falar sobre construção de conhecimento, nós precisamos ir na área da filosofia, tá? Eu sou pedagogo, vocês sabem. Porém, para ministrar os conteúdos que eu ministro, e dentro de tudo que eu estudei, fazendo o meu mestrado e o meu doutorado, eu precisei fazer leituras de diferentes áreas. Por exemplo, filosofia, de sociologia, do direito, da economia política, enfim, uma infinidade de conhecimentos para que eu pudesse formular sínteses dentro da minha tese, da minha dissertação. Não é por acaso que eu dou aula desses assuntos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque conhecimento, gente, é algo muito vasto. A gente o tempo todo tem que duvidar de tudo. A gente tem que duvidar, inclusive, daquilo que está à nossa volta. Ler o mundo pelos nossos próprios olhos, né? Ou pelas nossas próprias sensações, a depender da visão filosófica que você tiver. E é isso que eu trouxe 2 vídeos interessantes aí. Um sobre o Sócrates, o outro sobre o Platão. Por que eu trouxe esses 2 vídeos? Primeiro, o Sócrates seria a base para a gente pensar uma filosofia racional, ou seja, onde a razão, onde o pensamento, onde o questionamento, onde a busca pelo conhecimento não se dá a partir simplesmente de mitos ou de aspectos teológicos, digamos assim, religiosos, mas pela racionalidade mesmo, pelo diálogo, por pessoas que vão contrapor ideias e por aí vai. Então, o Sócrates, ele tem aquela frase clássica que eu sempre falo para vocês nas minhas aulas de bases psicológicas, do só sei que nada sei. Lembrem disso? Isso é até um conforto de dizer o seguinte: se você tem dúvidas, é sinal de que você está aprendendo e que você está disposto a aumentar aí o seu nível de conhecimento. Perfeito, Fernanda. Pode ir complementando aí junto comigo, tá? A maiêutica socrática. O que é maiêutica? Primeiro, o Sócrates ficou conhecido como maiêutica socrática porque ele quer falar sobre uma homenagem praticamente à mãe dele, que é a parteira. E ele vai fazer uma associação de que nós precisamos fazer o parto das ideias. E o parto das ideias, nada mais, nada menos, é dar à luz ao conhecimento. Então, eu não tenho filhos, não tenho oportunidade de sentir a dor do parto, nem quero. Só tenho uma cachorrinha aqui que é a Nala, sem vergonha, né? Mas vocês que são mulheres, que têm filhos, sabem que parto não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? Então, é necessário fazer esse parto das ideias. Enfim, e é isso que o Sócrates vai falando para a gente. Dentro dessa perspectiva do parto das ideias, a gente pode entender, inclusive, que a importância da gente o tempo todo se colocar na posição de aprender.
E aí ele vai trazer um aspecto que posteriormente vai até se relacionar a nós enquanto professoras e professores. Cabe a nós, professoras e professores, ajudar nesse parto. Então, é como se a gente fosse parteiras, digamos assim, né? Só que a gente vai, de alguma maneira, incentivar pessoas para que elas tirem dentro de si aquilo que podem responder às questões sobre o mundo. Então, Sócrates, maíutica. Por que eu estou falando do Sócrates? Porque isso é pensar pela razão. Só que o Sócrates, dentro desse vídeo, que eu acho bem poético, né, dentro de toda essa sabedoria, e ele começou a questionar as pessoas no meio da rua sobre coisas que elas achavam que sabia e, na verdade, elas não sabiam de nada. Ele não dava respostas, ele só fazia perguntas. Isso, para mim, já é um ponto de sabedoria enorme. Mais do que dar respostas, é importante a gente aprender a fazer boas perguntas, tá? Então, é isso que o Sócrates, inclusive, defendia dentro dessa perspectiva da maiêutica socrática. Além disso, ele teve um discípulo chamado Platão. Dizem, inclusive, que, na verdade, o Sócrates nem existiu, mas ele é um principal personagem dentro das alegorias do Platão. E o Platão traz uma alegoria muito interessante sobre a necessidade da gente conhecer, da gente sair daquele mundo sombrio e da gente se iluminar a partir do conhecimento. E essa semana mesmo refleti muito sobre isso, acho que eu até comentei com a Andresa, que às vezes eu queria saber menos sobre certas coisas, porque se eu soubesse menos, eu sofreria menos. A gente, quando sabe bastante ler, fazer uma determinada leitura de mundo, a gente costuma sofrer mais, porque muitas vezes é mais confortável ficar ali no escuro em relação ao conhecimento, do que de fato enfrentar aquilo que a gente pode considerar como a verdade. E a verdade nem sempre é aquela que a gente espera. Então, quando a gente fala da alegoria do Platão, isso vai muito dentro daquilo que a gente entende sobre a necessidade de fazer as pessoas conhecerem, mesmo que isso não seja uma das coisas mais confortáveis. A própria alegoria fala, quando o cara sai, ele sente, né, a dor nos olhos, e a dor nos olhos, dos olhos é o conhecimento. Tanto é que ele volta, a partir do momento que ele vê aquela luz, para contar para as outras pessoas. As pessoas acreditam? Não, porque nem sempre as pessoas querem chegar à verdade. Então, a filosofia, ela está muito nessa linha do como a gente pode chegar à verdade. E a verdade a gente alcança saindo daquelas nossas concepções ou visões, às vezes, de senso comum, para alcançar um nível de consciência filosófica. Então, olha como isso é poético, né? E o Platão, ele vai trazer a defesa do seguinte: aquilo que é perfeito em relação ao conhecimento é o que está aqui, ó, na minha mente, no plano das ideias. E isso vai fundar uma corrente filosófica que a gente chama de idealismo. É a corrente filosófica idealista que vai influenciar uma maneira da gente compreender a aprendizagem, que é a perspectiva inatista. Porque o Platão entendia que o conhecimento já estava na nossa alma. Ele já vinha enquanto inato, e conhecer seria nada mais, nada menos do que relembrar aquilo que já estava dentro da gente. Então, isso é uma visão idealista, Platão, que vai influenciar o que a gente chama de inatismo ou a priorismo dentro das correntes filosóficas, hereditário. Interessante, né? É uma historinha, tá? Eu vou registrar isso aqui daqui a pouquinho, esquematizado para vocês. Só que o Platão também terá um discípulo, e esse discípulo é chamado de Aristóteles. E o Aristóteles vai dizer o seguinte: olha, Platão, o conhecimento não está aqui no plano das ideias. O conhecimento está naquilo que eu posso sentir, naquilo que eu posso experienciar, naquilo que eu posso vivenciar. E, na verdade, só o que é verdade é aquilo que eu consigo, de fato, sentir. E o ser humano vai conhecer por meio dos seus sentidos. Então, dentro dessa divergência com Platão, o Aristóteles, que foi discípulo do Platão, vai, de alguma maneira, influenciar uma outra corrente filosófica, que é o que a gente chama de realismo. Então, para o Platão, o conhecimento está aqui em cima, no plano das ideias. E para o Aristóteles, a maneira de conhecer está aqui embaixo, ou seja, no mundo sensível, no mundo real. Isso vai influenciar maneiras da gente também conhecer e aprender, que são outras correntes, como, por exemplo, o que a gente vai chamar de ambientalismo, que vai influenciar outras teorias, como a do empirismo, do John Locke, o conhecimento vem pela experiência, e o behaviorismo, que vai dizer que o conhecimento pode ser moldado, pode ser treinado por meio dos comportamentos. Então, isso, eu sempre faço uma árvore, né? E dentro daquela árvore a gente consegue se organizar nessas linhas filosóficas. Porém, você pode concordar ou discordar do Sócrates, ou do Platão, ou do Aristóteles. Mas e aí? O que você acha? O conhecimento está no plano das ideias, ou o conhecimento também está na realidade? Vem uma terceira corrente.
A terceira, isso, vou fazer a árvore na fase 2. Vem uma terceira corrente. A terceira corrente, que a gente, dentro do exercício de vocês aí, está escrito como criticismo, ela vem pela influência do Kant. E o Kant vai dizer o seguinte, olha, não é só no plano ideal e não é só no mundo real. Na verdade, eu preciso compreender isso dentro dos dois planos, naquilo que é ideal e naquilo que é real. Então, ele traz esse equilíbrio no que diz respeito ao conhecimento. Peraí, ao conhecimento a partir da razão. E aí que vai dar vazão a outra corrente, que é o que a gente chama de interacionismo, que vai articular ali questões biológicas, mas também questões do meio. E é a partir dessas grandes teorias, dessas grandes concepções, que a gente retira grande parte das teorias dos autores, das aprendizagens e das bases psicológicas, né? Então, é só fazer essa introdução para vocês. É um dos conteúdos que eu considero mais fantásticos, porque é aí que vão situar autores como Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, que são da filosofia, ou seja, a filosofia está o tempo todo, gente, querendo entender o nosso lugar e as coisas do mundo. Estão tentando explicar as coisas por meio do conhecimento, né, que é o que a gente chama de epistemologia, uma das áreas da filosofia. A partir dessas visões, nós teremos outras correntes ou teorias, como é o caso do empirismo, do John Locke, o conhecimento que vem pela experiência, o behaviorismo, que é o conhecimento por meio da modelagem de comportamentos, os comportamentos que são previsíveis e observáveis, então posso provar, e o interacionismo, onde estarão os três principais autores cobrados em prova, que são Piaget, Vygotsky e Vallon. O Piaget, numa linha muito do idealismo kantiano, que é dentro dessa perspectiva que primeiro vem biológico e depois o meio, e o Vygotsky na perspectiva do materialismo histórico dialético. Existe uma correlação, existe um confronto entre o que é material e o que é ideal. E eu vou partir do material entendendo tudo isso pela contradição. Assim como o Vallon. Então, por isso que vocês se confundem muito com autores, porque é muito difícil conseguir sistematizar, inclusive para falar isso aqui para vocês, a ponto de vocês conseguirem perceber que existem equivalências. E essas equivalências podem vir, inclusive, com nomes diferentes daqueles que são usuais. Mas isso vai trazer também a necessidade da gente analisar todos esses aspectos a partir das concepções. E esses exercícios, eles vão ajudar bastante a gente a organizar todas essas ideias a ponto de vocês conseguirem entender, tá bom? Mas ele é muito interessante, eu considero, inclusive, um dos mais importantes para a gente, enquanto professor e professor, entender como os nossos estudantes aprendem. E, principalmente, que a nossa avaliação sobre esse processo de aprendizagem, ela carrega essas concepções, eu conhecendo elas ou não. Então, por exemplo, quando eu falo para o estudante assim, ó, esse aí, ó, a mãe é assim, o pai é assim, ele também é assim, porque o filho do peixe, o peixinho é. Isso é uma concepção de aprendizagem, uma corrente, é o inatismo. Quando eu falo assim, olha, esse aí, ó, não sabe de nada, mas quem sabe aqui na escola ele pode aprender alguma coisa. Eu entendo que ele não tem vivências, por exemplo, e que na escola alguém vai colocar determinados conhecimentos em cima dele, que é uma visão empirista, ou uma visão dentro do ambientalismo. Ele é uma folha em branco e ele é uma tábula rasa. Mas há também um processo de entendimento, por exemplo, com Piaget, que vai falar o seguinte, ó, o indivíduo, ele constrói conhecimento o tempo todo tentando se adequar ao meio, se adaptar ao meio. Só que essa condição de adaptação depende do seu nível de desenvolvimento. Ele precisa passar por estágios, sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, porque senão ele não vai aprender. E ele aprende isso por conflitos, por contradições, por exemplo, assimilando, acomodando e adaptando. Mas o biológico, ele vem primeiro, e só depois a aprendizagem. Tanto é que desenvolvimento e aprendizagem, o desenvolvimento é condição para a aprendizagem, mas não é um processo interdependente, é um processo independente. O Vygotsky vai numa outra linha, que vai falar o seguinte, ó, aprendizagem e desenvolvimento são processos interdependentes. Quanto mais eu aprendo, mais eu desenvolvo. Como? Por meio das diferentes mediações sociais que me constituem enquanto um ser humano. Então, para o Vygotsky, a aprendizagem e desenvolvimento são processos interdependentes, porque eu aprendo com o outro, me apropriando da cultura, que é a cultura humana, por meio de instrumentos e signos que são humanos. Né? Então, o Vallon também está na linha desse materialismo histórico-dialético, de entender aprendizagem e desenvolvimento como interdependente, e destacando principalmente a importância da afetividade. Então, ele vai trazer diferentes avanços sobre tudo aquilo que nos afeta
inclusive em movimentos contraditórios que vão intercalar afetividade, cognição, afetividade. Então, são pontos que são super interessantes, que têm uma razão de ser a partir desse confronto de ideias, que parte desde a filosofia, passa pela psicologia e vai chegar dentro da nossa prática pedagógica por meio dessa significação a partir também da pedagogia, tá? Então, só uma síntese aqui inicial para que a gente consiga se situar na aula de hoje. E agora, nos exercícios, eu vou tentar demonstrar como isso, de alguma maneira, acontece, tá? Deu para entender mais ou menos aqui essa historinha? Só uma historinha, tá? Do que significa teorias da aprendizagem, bases psicológicas da aprendizagem, correntes. Essa é uma aula de exercícios, mas das aulas da fase 2, eu pretendo focar bastante em autores dessas bases psicológicas da aprendizagem, esses pontos muito específicos em questões que acabam sendo até mais complexas sobre esses autores, para que vocês consigam sair na frente, porque isso não é fácil, e muita gente costuma errar, tá bom? Mas hoje a gente vai fazer um estudo dirigido para conhecer um pouco mais sobre essas questões e relacionar com aquilo que a gente já aprendeu das tendências. Combinado? Então me ajudem aí, que a gente vai responder agora tudo junto, tá? E para cada questão, um mapa. Combinado? Vamos lá então. Uma orientação. Professor, não consigo escrever junto com você. Não tem problema. O importante é você entender da melhor forma possível, tá? E depois você pode assistir, eu posso disponibilizar também meu material, mas eu não quero que você saia da aula, que você preste atenção junto comigo e participe na medida do possível, inclusive trazendo para mim a linha de pensamento. Gente, quanto mais eu entendo a cabeça de vocês, quanto mais eu perceber ali onde está a sua dúvida, melhor fica a minha intervenção, porque eu sei o que eu estou fazendo dentro do meu processo intencional. Isso é o processo de aprendizagem. A gente também tem que olhar para os nossos estudantes nas nossas salas de aula dessa maneira. E como vocês são adultas e adultos, diferente de crianças, vocês têm uma melhor maneira de dizer para mim, olha, eu tenho dificuldade nisso aqui. Tem como você pontuar só esse aspecto? Porque aí eu posso te fazer avançar, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui, vamos começar. Quanto à origem do nosso conhecimento, são encontradas três tendências básicas, ou seja, a gente está ali dentro da linha da filosofia. Quando a gente fala de origem do conhecimento, nós estamos dentro da linha da filosofia. Tá? Bora lá. Partindo daí, o que eu quero trazer aqui para vocês? Quando a gente está nessa linha da filosofia, nós temos, dentro dessa questão aqui, algumas palavras que eu acredito que para quem costuma estudar isso fora, ou até aqui mesmo, não costuma vir constantemente em prova, mas é importante que vocês percebam algumas equivalências, tá? Quais são essas palavras? Olha que interessante, essas expressões aqui. O racionalismo, o empirismo e o criticismo, tá? Quando eu falo de racionalismo, eu estou dizendo do conhecimento que vem da razão, que vem da minha mente, inclusive, que eu posso associar dentro da perspectiva, por exemplo, do inatismo, tá? Quando eu falo de empirismo, eu estou dizendo que é um conhecimento que vem da experiência. Então, o conhecimento que vem da experiência traz para a gente uma concepção sobre a aprendizagem que ela se dá a partir dos sentidos, a partir daquilo que eu posso vivenciar, a partir daquilo que eu posso conhecer. Isso é o empirismo. E o criticismo seria o meio termo, que está muito dentro desse equilíbrio entre o que é biológico e o que é o meio. Né? Então, só que isso influências distintas. Vamos ver isso como vai acontecer aqui na nossa questão. Primeiro, vamos julgar aqui, tá? Quanto à origem do nosso conhecimento. Então, são correntes da filosofia. Três tendências clássicas aí, teorias da filosofia. Racionalismo, vamos ver se é isso mesmo. Somente a razão humana, por meio de princípios lógicos e de encadeamento coerente de argumentos, pode atingir o conhecimento verdadeiro, certo ou errado. Certinho. E o racionalismo está muito ligado à visão ali do Platão, que vai informar para a gente aspectos dentro do que a gente chama de inatismo. O conhecimento está aqui no plano das ideias, aquilo que eu posso conhecer, tá? E eu vou fazer um mapa para cada questão. Pode deixar, vai dar certo, viu? Professor, cadê o mapa? Vai ter, Hércules. Depois da questão eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, a primeira aqui, a gente já pode considerar correta. Aí vem o pulo do gato. Essa banca ela é muito interessante, é a banca Ganzaroli. Por que eu escolhi a banca Ganzaroli? Porque algumas pessoas vão fazer prova sobre ela, se eu não me engano, domingo, e elas estão aqui.
E eu acho que essas provas, essas questões, além delas serem da banca do povo que vai fazer domingo, ela traz muitas questões de síntese que ajudam vocês a diferenciarem aspectos que muitas vezes causam confusão, tá? Então, por isso que eu escolhi essas questões. Todas são da banca Ganzaroli, viu? Fabrícia, Vanessa, Pietra, Cidinha. Cadê a Cidinha que nem tá aí? Maria, você vai fazer também? Cocalzinho, concurso. Empirismo. O conhecimento inicia-se com a experiência, mas a experiência por si só não é capaz de elaborar todo o conhecimento. O sujeito precisa organizar os dados que vêm pela experiência, usando a sua racionalidade. O ser humano possui determinadas estruturas a priori, que possibilitam a experiência e o conhecimento. Olha que interessante. Vem cá comigo. Quando a gente fala do empirismo, ele está considerando necessariamente aquilo que vem a priori? Não. Uma das grandes máximas do empirismo é dizer que o conhecimento, o indivíduo é uma folha em branco, ele é uma tábula rasa. Então, ele vem sem nada, e é as suas experiências que vão preencher sobre aquilo que ele pode conhecer ou não. Então, aqui já está errado. Por quê? Porque o conhecimento, o empirismo é um conhecimento que vem da experiência. Então, o indivíduo é uma folha em branco, ele é uma tábula rosa. Ou seja, não existem estruturas a priori. Combinado? É muito bom, eu adoro os enunciados. Ela é uma ótima banca para fazer estudo dirigido, por isso que eu botei assim, tá? E criticismo, vamos ver sobre isso, que aí eu faço as relações com vocês, um pulo do gato aqui. As nossas ideias vêm por meio dos nossos sentidos, ou seja, da nossa experiência. A fonte das nossas ideias e os conceitos é a experiência. E essa se efetiva por meio da relação entre os nossos sentidos e o mundo. Gente, olha como essa banca ela é fantástica. Uma característica dessa banca, para quem for fazer prova dela no fim de semana, é que ela faz muito isso. Ela traz os conceitos, mas ela faz trocas. Então, onde aqui, por exemplo, ela colocou para você julgar e colocou empirismo, é o que a gente pode chamar de criticismo. Porque o criticismo vai dizer que existe um conhecimento que vem da experiência, mas também existe um conhecimento a priori. Então, é como se o criticismo fosse a base para a gente pensar uma corrente que é o interacionismo, tá? Então, aqui já não é empirismo, é criticismo. E aqui está falando que o conhecimento ele vem puramente da experiência, por meio dos sentidos. Então, aqui é o empirismo. Portanto, a resposta certa dessa questão é apenas, está correta apenas a afirmativa A. Então, a resposta certa é a letra D. Entenderam essas diferenças? Então, em síntese, eu vou registrar aqui isso agora para vocês no mapa, que eu acho que pode ajudar bastante. Em síntese, quando a gente fala de racionalismo, é aquele conhecimento que vem a partir da razão humana. Então, ele já está aqui na minha cabeça. O racionalismo influencia bastante, é muito dentro daquela linha do penso, logo existo. Vem muito na linha do inatismo, tá? Vai influenciar muito a perspectiva inatista de aprendizagem. O criticismo vai dizer que existe aquilo que é biológico, do campo das ideias também, mas também aquilo que é do meio, que é o campo da experiência. E o criticismo vai influenciar o que a gente chama de interacionismo. O empirismo vai dizer para a gente que o indivíduo é uma folha em branco, ele é uma tábula rasa. Então, como ele vai conhecer? Por meio da experiência e por meio dos sentidos. Então, a única resposta certa é a letra A. Professor, achei muito confuso. Registra para mim, bora lá. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção no raciocínio aqui, a partir do mapa, tá? Vamos começar aqui fazendo uma síntese do Sócrates. Por que o Sócrates é tão importante dentro da linha da filosofia? Porque ele vai trazer para a gente a necessidade de conhecer, a necessidade de questionar, certo? Tanto é que uma das frases clássicas do Sócrates é: só sei que eu costumo brincar com vocês, que nada sei, que é o lema dos concurseiros e das concurseiras. Só sei que nada sei, né? Então, Sócrates. Eu preciso ir atrás do conhecimento. A partir do Sócrates, que é uma base importante dentro da filosofia, que traz para a gente o que a gente vai chamar de maiêutica, que significa nada mais, nada menos do que fazer o parto das ideias.
Agora eu vou fazer algumas ideias, não tenho i aqui. Vou fazer algumas correspondências aqui para vocês, combinado? E essas correspondências não significam que são as mesmas teorias, mas é como se elas estivessem muito próximas dentro daquilo que elas defendem, tá bom? O primeiro deles, que eu vou colocar aqui para vocês, o primeiro aspecto que eu vou colocar para vocês, é o que a gente vai chamar aqui, ó, dentro da perspectiva do Platão. Platão. Enquanto corrente filosófica, o Platão é o que vai dar vazão ao que a gente chama de idealismo. O conhecimento, o conhecer, o conhecer está no plano das ideias. Um dos aspectos mais importantes que o Platão traz enquanto conhecimento é que ele fala assim, ó, conhecimento, vou colocar assim, vou colocar a frase. Conhecer é relembrar. E se conhecer é relembrar, isso significa que o conhecimento ele está a priori. Isso significa que ele também está na minha alma. E quando eu falo que o conhecimento está a priori, significa que eu estou também encarando isso dentro de uma perspectiva inatista. Ou seja, eu estou dando vazão ao que é o biológico e do que é hereditário. Me ajude, professor. O filho do peixe, peixinho é. Então, aquilo que eu já carrego na minha carga genética, ou pela hereditariedade, ou pela minha alma, é o conhecimento de fato verdadeiro. Se eu vim pronto para aprender, eu vou aprender. Se não, já era. Então, dentro dessa corrente, a gente pode puxar outras. Uma delas, que vai aparecer aqui, ó, é uma frase clássica atribuída a René Descartes, que vai dizer o seguinte: penso, logo existo. Então, o inatismo, ele também está numa linha do racionalismo. Conhecimento por meio da razão. Essa razão vem de um aspecto muito importante para entender dentro da filosofia, que é o penso, logo existo. Eu só existo porque eu tenho a capacidade de pensar. Isso é o René Descartes. Então, tá junto aqui, tá? Enquanto mesmos aspectos de concepção, quando a gente fala de idealismo, Platão influencia no que a gente compreende como inatismo, assim como influencia dentro desses princípios de chegar ao conhecimento por meio da razão. Penso, logo existo. Aquilo que o inatismo, aquilo que é biológico, portanto, hereditário. A contraposição disso, né, assim como Platão está falando que, na verdade, o conhecimento vem do plano das ideias, há um discípulo dele que vai falar não. Quem é esse discípulo? Esse discípulo é Aristóteles. Enquanto corrente filosófica, o Aristóteles vai influenciar aquilo que a gente chama de realismo. Ou seja, o conhecimento ele não está no plano. Agora a gente só vai fazer as mesmas substituições. Eu gosto muito de trabalhar com as substituições, porque eu acho que isso ajuda bastante vocês no que diz respeito às diferenças, né, entre as correntes ou os autores e colocar ali, porque acaba sendo muitas informações dentro das suas caixinhas. Mas, por exemplo, quando Aristóteles fala que o conhecimento ele não está no plano das ideias, mas na realidade, é como se ele falasse assim, ó, Platão, o conhecimento está lá em cima, que é a imagem que eu vou trazer para vocês na aula da fase 2. E para o Aristóteles, o conhecimento está aqui embaixo. Para o Platão, é no plano das ideias. Para o Aristóteles, é na realidade. Tá bom? Então, o realismo é uma corrente que vai dizer que não é no plano das ideias, é no mundo sensível. Portanto, conhecer não é relembrar ou substituir em relação à frase que eu coloquei anteriormente, tá? O conhecimento, conhecer é experienciar.
O conhecimento vem pela experiência. Então, ele não é a priori. Ele está a partir daquilo que eu posso conhecer por meio dos sentidos. Vem na alma? Não. Eu vou vir como uma folha em. Opa, minha letra hoje está até mais bonitinha. Achei que aqui na sala fica mais bem posicionado. Em branco. Uma tábua rasa. Opa, eu já ouvi falar disso, professor. Já? Por quê? Porque é toda essa visão do Aristóteles que vai dar vazão para a gente pensar uma outra corrente para a aprendizagem. Qual é essa corrente? O ambientalismo. E dentro do ambientalismo, um dos pontos que mais informam essa corrente, ou seja, o conhecimento vem a partir da experiência, nós temos uma outra corrente filosófica, que é a que vai se contrapor ao racionalismo, chamada de empirismo. O indivíduo, qual é a frase aqui, ó? Ele é uma folha em branco. Ele é uma tábula rasa. Combinado? Ou seja, eu só posso conhecer esse indivíduo por meio da sua experiência. E dentro dessa corrente ambientalista, eu posso dizer também que o conhecimento vem por meio do treino, da modelagem de comportamentos. Então, o behaviorismo, que diz respeito ao treino e à modelagem de comportamentos, também está aqui. Fechou? Aí vocês mesmos disseram para mim, ó, não é uma coisa sozinha e nem é outra coisa sozinha. Essa parte do meio, digamos assim, a síntese entre essas duas coisas, porque aqui a gente está vendo uma batalha. Vou até colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Vou colocar assim. Vou até colocar aqui. A gente está tendo uma batalha aqui entre o que é ideia e o que é mundo real. Qual a síntese que a gente encontra? Então, a síntese dessa batalha vai trazer para a gente uma outra concepção, que é que vem ali a partir dos princípios da razão, do idealismo kantiano, que nós vamos chamar aqui, ó, vou colocar aqui Kant, tá? Enquanto um autor de referência dentro da filosofia, Kant. O Kant vai trazer um idealismo, mas é um idealismo kantiano. É um conhecimento pela razão? Sim, mas que não desconsidera aquilo que vem da experiência. E o Kant é o que vai trazer dentro dessa linha filosófica para a gente o que nós vamos chamar de criticismo. Esse criticismo vai dar vazão a outra corrente que entende, ó, existe o biológico? Sim, mas também existe o meio, que é a corrente integracionista. Dentro dessa linha do Kant, nós temos principalmente um autor de referência, isso a Itami já cobrou, tá? É o Piaget. Mas, dentro desse criticismo, não necessariamente o Kant, mas uma perspectiva do materialismo. Eu vou até tirar esse Kant daqui, mas eu vou botar só do ladinho aqui, tá? Uma perspectiva do materialismo. Nós temos também aqui o Karl Marx. Pensando naquela questão lá da Itami, tá? Dentro da perspectiva marxista, o conhecimento vem a partir daquilo que estão presentes nas relações sociais. Então, aqui está o Vygotsky. No que isso nos ajuda a priori, a princípio? Para o Piaget, primeiro eu desenvolvo e depois eu aprendo. Lembra disso? Porque primeiro é biológico e só depois o meio. E para o Vygotsky, quanto mais eu aprendo, mais eu desenvolvo. Porque o social vai determinar, inclusive, aquilo que é biológico. E os dois autores estão ligados nessa corrente que nós vamos chamar de interacionismo, o sócio-interacionismo para o Vygotsky, tá bom? Tá aí, eu acho que deu para fazer uma boa síntese, eu acho que isso vira um peteco na cabeça de vocês, e espero que aí vocês consigam, inclusive, fazer um mapa mais organizado que o meu, porque o meu eu faço aqui de cabeça, né? Mas, em síntese, o que é importante aqui para nós? Entender
que o Platão influencia uma corrente natista que entende que o conhecimento está no plano das ideias. Então, que eu já venho pronto para aquilo que eu vou aprender ou não. Que o Aristóteles influencia a concepção ambientalista que entende que eu serei totalmente preenchido pelo meio. E que dentro dessa concepção nós temos outras teorias, como é o caso do empirismo e do behaviorismo. Que o Kant traz uma linha de equilíbrio, aí, filosoficamente, que envolve o que a gente chama de interacionismo. E que o Karl Marx também traz essa linha do materialismo histórico-dialético nessa relação entre indivíduo, meio e o que é material e o que é subjetivo, tá bom? Eu acho que isso aqui ajuda bastante vocês em questões de níveis elevadíssimos. Então, guardem esse mapa com carinho e associem ele à questão anterior que nós vimos aqui, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Deu para entender aí? Acho que eu expliquei até demais. Não queria nem ter explicado tudo isso, porque é uma aula de exercício, mas eu acredito que seja importante. Na nossa fase 2, eu vou trazer isso bem bonitinho, relacionadinho com teoria, enfim, para vocês, tá bom? Vamos embora. Vamos lá para a questão de número 2. Olha as teorias da aprendizagem aqui. Aí a gente vai complicar mais um pouquinho, tá? Quando a gente fala de teorias da aprendizagem, a gente pode dizer também o que eu posso olhar para saber se o indivíduo aprendeu ou não, tá? Então, o que eu posso olhar para saber se o indivíduo aprendeu ou não? Como que, de alguma maneira, eu posso visualizar isso? Vamos lá. Não tem problema não, viu, Fernanda? Esse material vai ficar disponível para vocês lá na pasta do Drive. Vamos ver esse aqui. Esse aqui, qual marcação vocês fizeram antes de eu explicar? Deixa eu ver se vocês vão acertar ou se vocês vão errar, tá bom? Teorias da aprendizagem são os estudos que procuram investigar, sistematizar e propor soluções relacionadas ao campo do aprendizado humano. Qual alternativa indica as 4 principais teorias da aprendizagem? Olha que sem vergonha essa questão e que interessante. E aqui traz um bom aspecto para a gente fazer uma síntese que tem tudo a ver, por exemplo, com aquelas abordagens do processo de ensino da Mizukami. Lembra? E eu estou muito orgulhoso de vocês. Está vendo que parece difícil, mas não é? De fato, a resposta certa, ó, é a letra A. Por quê? Primeiro, não tem isso aqui de psicologismo. Cadê? Não é psicologismo, não tem. Aqui, tira de novo psicologismo. Aqui, tira de novo esse educacionalismo. Então, mesmo que você não soubesse nada, ainda assim você poderia ir por eliminação. Então, quem vai fazer essa prova sábado, domingo, né? Quem for fazer essa prova. Ei, não tem individualismo também, muito bom, Kessia. Quem for fazer essa prova domingo, faça. Se você não souber, faça por eliminação, porque isso é estratégia de prova. Ah, mas eu quero saber. Deixa eu querer saber para a sua próxima prova. Na hora que você estiver fazendo a sua prova, você vai ser estratégica e estratégico. Você não vai ficar brigando com a sua banca. Você vai tentar acertar. Combinado? E agora, como a gente está aqui no processo de aprendizado, vamos registrar isso aqui. Esses elementos aqui vêm muito dentro do que a gente chama de enfoques. Para eu entender se o indivíduo aprendeu ou não, para o que eu vou olhar? O que eu vou considerar como essencial para que esse indivíduo aprenda? Onde que eu vou olhar para ele? Primeiro, eu vou dentro daquilo que está dentro das questões, tá? Por exemplo, nós temos aqui o behaviorismo. Quais são as principais características do behaviorismo? Pense aqui comigo. A banca errou aqui na grafia. Você não vai brigar com ela por conta disso. Nós temos o cognitivismo. Nós temos o construtivismo. A banca aqui fez uma boa mistureba de conceitos, tá? E nós temos o integracionismo. Ela fez uma boa mistureba. Você não vai brigar com ela. Mas o que é importante? Nossa, mas que feio isso aqui, gente. Interacionismo. O que é importante você considerar aqui dentro dessas visões que estão na primeira questão que vocês marcaram? Então, quem acertou, acertou. Mas também você pode acertar com consciência, não tá? Porque a gente está com um processo de estudo, certo? Então, vou botar assim, para não ficar rápido. Enfim. Behaviorismo. O behaviorismo vai olhar para um aspecto dentro do desenvolvimento e da aprendizagem. Qual aspecto é esse, professorinho? O comportamento.
Elementos-chave do behaviorismo. O estímulo e a resposta. Outro ponto relacionado ao behaviorismo, o condicionamento. Fechou? Combinado? O cognitivismo, professorinho, vai olhar para o quê? O cognitivismo vai olhar para a inteligência. Posso chamar aqui também de esquemas mentais. Posso dizer que o cognitivismo vai olhar também para as estruturas cognitivas. Por exemplo, quando eu quero saber se ele aprendeu ou não. Aí eu faço lá uma prova e vejo se ele vai acertar ou errar. Eu estou indo numa linha muito cognitivista, de alguma maneira, né? Mas, logicamente, isso aí vai ter as suas ramificações. Construtivismo. O construtivismo significa a construção ativa de conhecimento. Então, no contato com o meio, eu vou construir conhecimento o tempo todo. Quem eu posso linkar ali com o construtivismo? Piaget, de alguma maneira, porque não que ele... tem muita coisa, gente, que é ensinado dentro das questões que não é necessariamente aquilo, mas a gente precisa aprender assim, tá? Então, um dos autores que se liga muito dentro do senso comum, e é histórico isso, é o Piaget. Outra autora que também está muito relacionada a isso que a gente chama de construtivismo é Emília Ferreira, por exemplo, tá? E, opa, a Adriana falou assim, qual a diferença de cognitivismo e construtivismo? Então, Adriana, quando a gente vai colocar no mesmo bolo, não se diferencia tanto, tá? Mas, o que que vai diferenciar que a banca aqui misturou? O cognitivismo é o enfoque. O que que eu vou olhar para saber se o estudante aprendeu ou não? Eu vou olhar para a sua estrutura cognitiva, para os seus esquemas mentais, para a sua inteligência. O construtivismo é mais uma concepção para a aprendizagem. Eu estou falando o seguinte: o indivíduo ele não vai aprender só daquilo que ele recebe externamente de outra pessoa. Ele também consegue formular as suas próprias visões e os seus próprios conhecimentos sobre o mundo. Então, em poucas palavras, para definir construtivismo, significa que cada pessoa tem a sua lógica própria de se compreender o conhecimento. E essa lógica está dentro da sua estrutura cognitiva. Então, se eu pudesse explicar isso para você de maneira mais simplificada, seria: dentro do construtivismo existem a questão de se olhar para o enfoque cognitivista, mas ele é uma concepção muito maior do que simplesmente o cognitivismo, tá? Mas o cognitivismo significa olhar para os esquemas de inteligência. Professor, eu fico usando suas metodologias para fazer a diferenciação. Que bom, Fernanda, isso significa que você está aprendendo a estudar da sua maneira, né? Isso é muito bom. E o interacionismo? O interacionismo também eu posso entender, viu, Fernanda, Adriana? Isso vira uma salada, gente, porque muita gente não entende, mistura, até mesmo nas questões. Muitas vezes vocês vão ver construtivismo e interacionismo nas questões como se fossem sinônimo. Qual é a dica? Preste atenção aqui comigo. Você não vai brigar com a banca. Você vai olhar para a questão e vai pensar assim: olha, aqui, será que ele está falando de uma interação entre o indivíduo e meio? Então pode ser interacionismo. Mas se ele está falando dessa construção ativa de conhecimento, nessa interação entre indivíduo e meio, pode ser construtivismo com sinônimo de interacionismo. Então, em algumas questões, e vocês, quem faz questão há mais tempo vai ver, por exemplo, quem faz questões vai ver, por exemplo, que muitas vezes vai aparecer assim, ó, inatismo, ambientalismo, construtivismo, como a terceira corrente. E eles estão entendendo o construtivismo como sinônimo de interacionismo. No correto, é sinônimo? Não. Mas se a banca entender assim, você precisa saber como situar, tá bom? E o que, que é interacionismo, professor? Para a gente finalizar esse aspecto aqui, ó. O interacionismo vai dizer que existe uma interação recíproca entre indivíduo e meio. Essa interação recíproca entre indivíduo e meio está muito ligada, olha como isso é interessante, meu Deus do céu, vamos lá. Está muito ligado ao construtivismo, que tem como principal elemento aqui, ó, um autor chamado Piaget, tá? Dentro desse interacionismo, você pode observar
que muitas vezes pode aparecer assim, ó. Há também, o que a gente pode entender aqui, ó, uma interação recíproca, inter, colocar um traço só para pontuar, tá? Dependente entre social e biológico. O que muitas vezes pode ser que você veja em questões de prova como socio-interacionismo. E sócio-interacionismo estará ligado ao Vygotsky e, em alguns casos, o Valon. Isso aqui eu acho que tira dúvidas históricas das pessoas, tá? Por quê, gente? Porque você precisa ser sagaz com aquilo que a banca está te pedindo e saber essas diferenciações para saber quando aplicar. Porque muitas vezes eles vão colocar assim, ó, Piaget, Vygotsky e Valon são autores interacionistas. Certo. Dependendo da concepção da banca, é isso mesmo. Certo. Piaget é marque o principal autor ligado à perspectiva construtivista de aprendizagem. Ele bota lá para você, Piaget, Vygotsky e Vallon. Você vai marcar quem? Piaget. Marque o principal autor ligado à concepção socio-interacionista de aprendizagem. Você vai marcar quem? Piaget, Vygotsky e Vallon. Você vai marcar Vygotsky. Entendeu? É ter essa distinção é muito importante, te salva em muitas questões que pouca gente vai acertar, porque as pessoas fazem uma salada e elas misturam. Então, eu nunca fiz esse mapa em lugar nenhum, eu acho. Esse mapa pode te ajudar e muito. E quem estuda mais tempo esses conteúdos sabe que direto vem essas diferenciações para vocês fazerem, tá bom? Então, preste muita atenção nessas dicas que eu dei aqui agora, tá? Vamos lá, seguindo. Aí, como eu sou um professor gente boa, tem um livro, não sei se eu tô com ele aqui, tem um livro chamado Teorias da Aprendizagem. Tem ele aqui, ó. Teorias da Aprendizagem, um dos mais principais livros cobrados em prova. Esse aqui, ó, do Marco Antônio Moreira. E ele traz esse esquema que eu acho super interessante, que eu quero só passar por ele. Eu sempre passo por ele nas minhas aulas de base psicológica, mas interpretem ele aí para mim, junto comigo, tá? Olha aqui, aqui ele está olhando enfoques. O que que é enfoque? É para onde eu vou olhar, para onde eu vou direcionar a minha avaliação. Então, olha que interessante. Aí ele traz aqui algumas divisões que eu achei fantástico para vocês entenderem os três grandes enfoques: o comportamentalismo, o cognitivismo e o humanismo. O comportamentalismo vai olhar para o comportamento. O behaviorismo está lá. O cognitivismo vai olhar para as nossas estruturas cognitivas, como a gente constrói conhecimento. O humanismo vai olhar para as relações humanas. Isso ajuda muito a gente a entender a Mizukami. Lembra? A abordagem tradicional, comportamentalista, tecnicista, cognitivista, renovada, progressivista, humanista, não diretiva, e sociocultural, as progressistas como um todo. Ótimo. Olha que interessante isso aqui. Então, dentro dos enfoques, acompanha aí comigo, tá? Dentro dos enfoques, ênfase em comportamentos observáveis. Qual o enfoque é? O comportamentalismo. Quais conceitos básicos que constantemente são cobrados para vocês em prova e que estão ligados ao comportamentalismo? Estímulo, resposta do comportamento, condicionamento, reforço e objetivo comportamental. Autores ligados a essa ideia: Pavlov, Watson, esse Gutierrez, né? Torniquet e Skinner. Inclusive, tem outra questão que te ajuda. Você vai agora, se você tiver errado, você pode até mudar a resposta, não tem problema, tá? Você vai conseguir entender a partir desse mapinha aqui. Então, esse é o enfoque comportamentalista, behaviorista. O comportamento pode ser treinado. Eu posso observar para que você me dê o comportamento que eu desejo de você. Comportamentalista. O enfoque cognitivista dá ênfase na cognição, ou seja, na construção de conhecimentos, tá? Alguns conceitos básicos dentro do enfoque cognitivista, disso de olhar a construção de conhecimentos. Esquema, por exemplo, o Piaget traz muito essa questão de esquema. O Brunner, com aprendizagem espiral. Signo, está relacionado a quem? Vygotsky, por exemplo. Modelo mental, subsunsor. Subsunsor é quem? Ausubel. Vai falar, uma
uma estrutura que você já tem se aliar a outra, proporcionando uma aprendizagem significativa, e o que conecta uma nova informação se conecta à informação que você já tem, articulando uma aprendizagem significativa. Quem é? Ausubel. Aí tem o conceito básico do Ausubel, que é o subsunsor. Consulto pessoal, aí tem outros autores aí que não são constantemente cobrados, mas está aí dentro dessa linha cognitivista. E o humanismo? Qual a ideia básica? É a ênfase na pessoa. Então, a liberdade para aprender, o ensino centrado no aluno e o crescimento pessoal. Por isso que lá na não diretiva, por exemplo, é a autorrealização, é você se sentir bem, aquela brincadeira que eu trago para vocês da casa da avó. Então, eu acho que esse mapinha ele ajuda vocês a se situarem nesse mundaréu, esse esquema conceitual de informações. Hoje em dia, qual dessas abordagens é a mais usada? Na verdade, Rafael, hoje em dia a gente usa tudo isso junto e misturado, né? Eu acredito que hoje a gente está mais na linha comportamentalista, cognitivista, mas tem muito humanista também, enfim, está tudo misturado, tá? O que a gente precisa identificar é a perspectiva de cada autor e autora dentro desses aspectos aí. Então, por exemplo, o que é hegemônico nas nossas escolas é a ideia das tendências liberais. Então, é muito mais fácil a gente julgar pelo comportamento, dizer que o indivíduo já vem pronto, ou falar que ele não sabe de nada, isso é o mais comum. O que não significa dentro de isso como correto, numa visão sociocultural progressista, tá? Enfim, é muito difícil romper, né, com essas perspectivas. Mas eu acho que aqui, gente, o que vocês precisam levar? Os três grandes enfoques principais. O que vai focar no comportamento, o que vai focar nas estruturas cognitivas e na construção de conhecimento, ou seja, na inteligência, na construção lógica, e o que vai focar nas relações. Opa, deixa eu mudar um pouco. E o que vai focar nas relações humanas. São os três grandes enfoques para a gente compreender muitos aspectos dentro das teorias ou das bases da aprendizagem. Dentro desses enfoques, deixa eu apagar aqui, quais são os principais autores que são figurinha carimbada para serem cobrados em prova e que a gente precisa saber? Pavlov e Watson como behavioristas, o Skinner como importante behaviorista, Piaget e Brunner, aprendizagem espiral, Piaget com essas questões da epistemologia genética, o Vygotsky, com as zonas de desenvolvimento, signo, né, instrumentos, Ausubel, aprendizagem significativa, e o Carl Rogers, com aprendizagem centrada na pessoa lá da tendência não diretiva, tá? Então, olha como é interessante para a gente perceber onde esses autores estão situados, tá bom? Vamos seguir agora, porque tem mais questões. Essa aqui, ó, não admito vocês errarem mais. Se você errou, você pode mudar a resposta, tá? Vem aqui comigo. Vocês estão conseguindo me acompanhar? É o estudo dirigido mesmo, viu? Não é uma aula de teoria sobre base psicológicas da aprendizagem, mas eu acredito que dá para a gente fazer, tirar várias dúvidas e avançar bastante com essas questões, por isso que é um estudo dirigido. Mas o nosso bloco próximo, eu vou trazer mais aulas, inclusive destrinchando esses autores com questões específicas deles para vocês, tá bom? Vamos ver aqui o que vocês marcaram. Vem aqui comigo. Vamos lá para a questão de número 3, tá? Professor, vai dar tempo? Vai dar tempo, comprometo. As principais teorias da aprendizagem foram associacionista, comportamentalista, do condicionamento, do estímulo-resposta, e seus principais autores são. Gente, ponto importante, tá? Quando falar de teoria da aprendizagem associacionista, ela está dentro do comportamentalismo, do condicionamento, do estímulo-resposta, no que a gente chama de behaviorismo. E quais são os principais autores do behaviorismo? Watson, Pavlov, do cachorrinho, lembra? E o Skinner, que é o do ratinho. Combinado? Vamos lá. Eles levantaram a hipótese de que os comportamentos do ser humano são aprendidos, então eles podem ser treinados, inclusive. A aprendizagem passa a ter uma grande importância, atribui imenso poder ao ambiente. Então, por isso que está dentro da corrente ambientalista. Está vendo que a questão te ajuda a organizar as ideias? O homem, ele é uma folha em branco, não é? Ele não é uma tábula rasa, ele não vai ser preenchido pela experiência. Então, ele vai ser o quê? Um produto do meio. Então, eu já posso dizer que eu estou dentro de uma linha ambientalista. Já vou fazer o mapa, tá? E nessa linha ambientalista, o que eu vou dar mais vazão? Ao que é biológico? Não. Ao que é o meio. Nessa vazão do que é o meio, nós temos uma teoria aqui, ó, que vai dizer que o conhecimento vem da experiência. Empirismo. Quem é o autor, professorinho? É o John
Locke. Qual o aspecto essencial e principal aqui dentro dessa perspectiva do John Locke? A folha, que sempre cai, né? Em branco. Eu venho sem nada. Serei totalmente preenchido pela experiência, tá? O empirismo também significa um conhecimento que vem da experiência. Vocês viram como eu sou repetitivo, né? Por quê? É justamente para você não errar mais, tá? Experiência, tá? Qual mais que eu posso jogar aqui dentro dessa linha ambientalista? Nós temos o behaviorismo. Principais autores, é só o John Locke? Não, o John Locke nem está no behaviorismo. Quem está no behaviorismo é Watson, Skinner e o Pavlov. Pavlov, tá? E o conhecimento vem do quê, de acordo com o behaviorismo? Ele vem a partir da modelagem de comportamentos. É aqui que está muito o que a gente chama de teoria do condicionamento. Lá na tendência tecnicista. Essa é a base psicológica dentro daquela tendência, o aspecto das bases psicológicas, tá? Vamos lá para a questão. Portanto, é correto afirmar que. Então, a gente já sabe que todos os autores ali, ó, são autores dessa concepção aqui, que está ligada ao behaviorismo, ao empirismo, conhecimento que vem do meio, perspectiva ambientalista. Tá bom? Vamos lá, responda aí junto comigo. Portanto, é correto afirmar que o homem. Deixa eu colocar de outra cor. O homem não é produto do meio, mas sim de características de sua personalidade. Se é da sua personalidade, é uma visão empirista ambientalista? Não. Para eles, o homem é sim produto do meio. Então já está errado. B. A aprendizagem se caracteriza pela aquisição de novos comportamentos, que são incorporados ao repertório individual de cada C. Espera aí, deixa eu ver, que eu vi que vocês marcaram C aí. Capacidades e habilidades são aquisições de comportamentos aprendidos através de aprendizagens ambientais coletivas. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que que fez vocês errarem aqui? Ó? Esse termo, coletivas. Então, acho que teve gente que pensou que, meu Deus, errei agora, tá todo mundo marcando C, né? Mas esse coletivo é o aspecto que mata a resposta da letra C, tá? Então, a resposta certa é a letra B. Para a visão behaviorista, a aprendizagem se caracteriza pela aquisição de quê? De novos comportamentos, que é o que está aqui no behaviorismo. Skinner, né? Pavlov, o condicionamento, que são incorporados ao repertório individual de cada ser. Ou seja, ó, eu vou treinar um comportamento para que você aprenda isso e, de alguma maneira, não repita esse comportamento ruim por meio do condicionamento. Né? Então, é a resposta certa, de fato, letra B. O que pega na C, poderia estar certa a C, professor? Poderia. O que que pegou? As aprendizagens ambientais coletivas, não são coletivas, seria o individual mesmo, tá? A C, não sei se seria interacionismo, não. Acho que não seria, não, viu? Não seria, não, viu, Vanessa? Não dá, não. Não existe aquisição de comportamentos novos, visto que o homem é uma tábula rasa ao nascer. Se ele é uma tábula rasa ao nascer, é claro que existe aquisição de comportamentos, porque tudo que ele vai aprender a partir desse contato com o meio. Ele será transformado a partir desse contato com o meio, né? Então, errado, tá? Então, a resposta certa é a letra B. Esse mapinha ajuda a gente a entender aqui, localizar o que, que significa o behaviorismo e ajudaria também a responder essa questão, tá bom? Marquei B e achei que tinha errado. Já ia mudar o gabarito, né? Não é para mudar, não, tá? Vamos lá para a questão de número 4. Isso aqui eu achei interessante, acho que é uma questão simples, não sei se vocês acertaram ou erraram, mas eu queria que vocês lembrassem lá daquele artigo do Libânio. O que que marca o que o Libânio chama de teorias modernas ressignificadas pelo debate contemporâneo? O que que ele vai trazer como principais características aí dessas teorias modernas? Como que eu vou explicar as coisas à minha volta? Como eu vou desenvolver o processo de construção do conhecimento? O que que ele traz lá como aspectos para a gente? Vamos lá. As principais características da ciência moderna contemporânea são saberes inativos e ocasionais. É isso que a modernidade vai defender? Não. Desvalorização dos métodos e critérios, pelo contrário. Então, o ERPA, que inclusive cria um método de ensinar, o Comênios, que cria um método de ensinar, também não. O método
experimental e a utilização da matemática, perfeito. É a valorização da razão, a valorização também da lógica e a valorização dos métodos, ou seja, da ciência, tá? O que traz muitos aspectos da ciência moderna é isso, é a razão, são os métodos, a lógica, tá bom? Tudo isso está ali no positivismo, tudo, ou seja, compreender o mundo, né? É construir conhecimento a partir da ciência. Então, a resposta certa é a letra C, tá? A D, apreciação de modos sistemáticos, não. A D seria se fosse numa linha do positivismo, talvez, tá? Pós-moderna seria, Alessandro, se estivesse falando dos aspectos individuais, do relativismo da razão, de que não há conhecimento a ser conhecido, enfim, seria nesse sentido, tá? Vamos lá para a próxima. Essa aqui eu achei uma delícia, gente. Essa aqui é uma ótima síntese, tá? Quero saber se vocês acertaram, se vocês erraram, tá bom? Vamos fazer um mapa básico dessa aqui? Vamos lá? Os aspectos dessa aqui. Vou colocar o nome dos autores e a gente faz um mapinha de cada um, tá? De aspectos centrais que caem em prova para vocês. Para que vocês guardem aí. Colocou. Já começa o mapa antes da gente responder a questão, tá? Vygotsky. Quem mais que está aqui? Emília. Essa semana eu fiz uma formação sobre alfabetização. Não sei se alguém aqui estava presente, foi muito legal. E a Ana. Piaget, Lucchesi, vou botar aqui, Paulo Freire, tá? Então, vou colocar pontos-chave, aspectos aqui que podem ajudar vocês em relação à compreensão de cada autor e cada autor nas suas teorias também, tá bom? Vamos lá, começar aqui. Vygotsky, professorinho, qual o nome? Vamos fazer isso? Vamos fazer juntos, tá? Vamos fazer juntos? Cada autor, vou botando o nome das teorias, aspectos ali que vão ajudando vocês, tá bom? Vygotsky, professor, qual o nome da teoria dele? Psicologia. Deixa eu tirar isso aqui, gente, assim não tá bom, assim. Preciso de um coisa nova, tablet novo. Psicologia, histórico, cultural. Vygotsky, né? Emília Ferreira, professor, psicogênese da língua, lembra da nossa aula? Escrita. Quem vai fazer Formosa, quem vai fazer Cocalzinho, quem vai fazer Cristalina, se liga na Emília Ferreira. As prefeituras adoram, tá? Adoram cobrar a Emília Ferreira. Prefeituras, de uma maneira geral, tá bom? Piaget, epistemologia, genética. Lucchesi, o Lucchesi vai muito na linha da filosofia da educação. Então, a teoria em si, tá? E ele vai também versar em muitas questões de prova sobre a avaliação. Fechou? Paulo Freire, pedagogia do oprimido. Também considerada a tendência, dentro, né? Tendência libertadora. Fechou? Vygotsky, professor, conceitos centrais do Vygotsky. Zonas de desenvolvimento. Para ver como isso vai ajudar vocês, ó. Real, potencial, proximal. Lembra? Pois é, porque não está aqui na questão, faltou o valor, né? Mas eu faço depois dele para vocês, tá? Em outra aula, eu faço, prometo. Só para a gente seguir as questões bonitinho. O que mais que pode cair do Vygotsky para vocês? Pode cair, por exemplo, instrumentos e signos, tá? Pode cair também sobre o Vygotsky para vocês a questão das funções psicológicas. Quais são as funções psicológicas, professorinho? Elementares,
Aquelas que os animais têm, os seres humanos também têm. E quais são as tipicamente humanas, professorinho? Superiores. Outro ponto importante sobre o Vygotsky é que ele vai dar vazão a um aspecto essencial para a aprendizagem, que é a mediação. A mediação com a cultura. Ixi, quanta coisa, né? Tem mais coisas aí, planos de desenvolvimento, várias coisas. Mas aqui são aspectos essenciais dentro da teoria do Vygotsky. Piaget, professor, Piaget, estágios. Que estágios são esses? Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Outro conceito essencial do Piaget, professorinho, assimilação. Teve alguém que fez uma prova recentemente e marcou assimilação, acomodação e adaptação para o Vygotsky. Eu quis morrer. Sinal que não viu minhas aulas, né? Isso aqui é Piaget, tá? Isso que te salva em muitas coisas. Um ponto importante é que para o Piaget, primeiro eu desenvolvo, depois eu aprendo. Nossa, eu quis morrer, gente, porque aluno é aluno meu que vai marcar para Vygotsky, assimilação, acomodação, adaptação, é porque não viu minha aula. Aí não tem por que depois também me mostrar a questão, não, tá? Tem gente que é esperto, gente. Nunca falou comigo. Aí do nada, professor, eu estudo com você. Vê essa questão aqui para mim. Aí, às vezes, a questão é enorme, um monte de questões, né? Aí a pessoa errou erro básico. Eu falo, não, nunca viu, não. Não teve aula comigo, não. Eu sou sagaz, eu percebo. Primeiro, eu sempre interajo com todo mundo, então eu sei quem é meu aluno e meu aluno. E vem um povo assim, às vezes, nunca estudou comigo, mas eu acho que ele é bonzinho, ele é gente boa. Eu pedi para ele responder as questões da minha prova. Eu não respondo mesmo, porque eu não sou besta. Enfim, desabafo. Psicogênese da língua escrita, Emília Ferreiro. Ela vai trazer as hipóteses, lembra? Eu quero fazer uma aula super de alfabetização em questões para vocês. Eu prometo que eu vou fazer, tá? Se vocês demandarem, falar assim, professorinha, eu quero, eu estou tão envolvido que eu faço, tá bom? Quais são essas hipóteses? Vamos marcar aqui? Pré-silábica. Eu estou tão envolvido com alfabetização, gente. Silábica. Hipótese silábica, alfabética e alfabética. Quem é, professor, que fala disso? Quem fala dessas hipóteses é a Emília Ferreira, tá bom? Lucchesi, pontos que ele vai trazer dentro da filosofia da educação. Educação como redenção, reprodução, eita que eu estou empolgado com o mapa, viu? E transformação. Paulo Freire, um ponto importante do Paulo Freire, crítica à educação, ele critica, tá? Bancária. Outro ponto, designado ao Paulo Freire, é o método dos temas geradores. Combinado? Acho que aqui ajuda bastante, né? Coloquei elementos centrais cobrados em prova para vocês sobre Vygotsky, sobre o Lucchesi, sobre o Piaget, sobre a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, sobre o Paulo Freire. Tá bom? Ajudou? Vou tentar fazer uma aula de alfabetização e letramento, tá? Essas funções psicológicas do Vygotsky, que são as que influenciam o Saviani, o Rafael, perfeito. A base psicológica da pedagogia histórico-política do Saviani é a perspectiva histórico-cultural do Vygotsky, tá? Então, o que são as funções psicológicas? As elementares são aquelas que os seres humanos têm e os animais também. Então, os reflexos, por exemplo, aquilo que é inato, digamos assim, né? Aquilo que é sobrevivência. E as funções psicológicas superiores são aquelas que o ser humano desenvolve a partir da sua relação com as outras pessoas, com a apropriação da cultura. Bem lembrado, Andresa, gente, terça-feira tem uma live que vai ser sobre alfabetização, sobre os diagnósticos iniciais. Eu vou falar, sim, da psicogênese, vou falar de sugestões de instrumentos, né, para avaliação inicial de diagnóstico. Então, não percam não, vai ser bem legal, viu? Mas a presencial também foi muito boa. Espero que o pessoal tenha gostado, não sei, né? A gente nunca sabe se o povo está querendo estudar ou não, mas foi bem bacana, foi bem legal. Vai ser de manhã e vai ser à tarde. Eu vou mandar no grupo para você,
combinado? Eu mando para vocês. Vamos lá. De acordo com a sequência de autores, agora não tem por que errar. Olha aqui, ó. Quem vê uma questão dessa tão grande e não conhece o básico aqui do que eu apresentei aqui para vocês, erraria fácil essa questão. Você não vai, combinado? Me ajude aí então e responda junto comigo. A última aula é faça uma promoção para as meninas que não entraram no módulo 1. Faça um valor simbólico de R$ 10, tipo assim, e abra para que todos quiserem. Tenho vontade das meninas vejam a perfeição dessas aulas. Pois é, eu vou tentar fazer mesmo, Ana, é uma boa ideia, viu? E quem sabe elas se motivam para vir para a fase 2. É uma boa ideia fazer uma aula aberta nesse sentido, no valor simbólico. Pode deixar. Me ajude a divulgar, viu? A Ana ela é a que mais divulga lá no grupo, enfim. De acordo com a sequência de autores, enumere as suas citações. Então, tá aqui os números, né? E vocês vão me ajudar agora para me dizer quem são cada um, tá? Eu vou botar aqui, depois se você quiser fazer outros mapas também com as informações dessas questões, são importantes, tá? Vamos lá. Nas relações entre filosofia e educação, só existem realmente duas opções. Ou se pensa e se reflete sobre o que se faz, e assim se realiza uma ação educativa consciente, ou não se reflete criticamente, se executa uma ação pedagógica a partir de uma concepção mais ou menos obscura e opaca, existente na cultura vivida no dia a dia. Assim se realiza uma ação educativa com baixo nível de consciência. Então, ele está falando o quê? Eu preciso ter intencionalidade. Mesmo que eu não conheça nenhum autor ou autor desse aqui, ainda assim, a minha prática pedagógica está influenciada por um aspecto da filosofia. Eu não sei se alguém que estava na minha formação da presencial, mas eu tenho batido muito numa tecla, que vocês, eu gosto muito de estar aqui com vocês, porque vocês conhecem meu estilo, sabem aquilo que eu defendo, né? Então, por exemplo, eu falo muito pro pessoal lá, gente, eu sei que as condições estão péssimas para realizar a educação, mas ruim com essas condições, pior é quando a gente não sabe o que está fazendo. Então, a gente não vê sentido no nosso trabalho, é isso que a gente adoece. Então, estudar não é um problema. Não é porque as condições estão péssimas que você vai falar assim, então tá, não vou estudar, não. Isso é uma autopunição para você. Estudar é o que, de alguma maneira, traz para a gente entender, inclusive, porque as coisas estão tão ruins nas condições do nosso trabalho. E, quem sabe, propor elementos para que as coisas melhorem. Então, se eu puder te fazer um apelo para vocês que estudam comigo, não cheguem com esse discurso nas escolas. Ah, não, isso aqui eu já sei. Não, ninguém sabe de tudo. E se a gente é professor, a gente não pode parar de estudar. E a gente não pode fazer o nosso trabalho de qualquer jeito. Ah, mas é difícil, eu sei que é difícil. Mas isso não significa que a gente vai abrir mão e falar assim, não, então não tem por que eu estar aqui. Então você não precisa receber. Entendeu? Então é muito complexo isso. Ser professor exige da gente esse compromisso, sempre estudar. Até mesmo para a gente poder exigir os nossos direitos e ter sentido no trabalho que a gente realiza. É isso que o Lucas está falando aí. Eu tenho duas saídas. Ou eu entendo o meu trabalho de forma consciente, e dói o conhecimento disso, ou eu fico ali fazendo uma coisa obscura, opaca, com baixo nível de consciência, deixando todo mundo mandar em mim. Né? Então, fica aí, né, a dica para todos nós. Quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece os elementos que estão à nossa volta, né? Então, aqui é o Lucchese, e o número do Lucchese é o 4, não é isso? Tranquilo. Olha que questão linda. Pretendemos demonstrar que a aprendizagem da leitura é entendida como questionamento a respeito da natureza, da função e do valor desse objeto cultural, que é a escrita. Opa! Quem é que vai falar da escrita? Gente, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, elas são tão fantásticas, que no tempo que o povo estava brigando para saber se os melhores métodos eram os métodos sintéticos ou os métodos analíticos, ela falou assim, né, isso aí é uma querela dos métodos. O que é importante, para além de pensar o método, é pensar quem aprende. Isso muda muito a concepção de alfabetização. E quem está aprendendo? A criança. Então, ela vai lá na cabecinha da criança para tentar entender, né, a partir de diferentes elementos da sua pesquisa, para compreender as hipóteses das crianças. Por quê? Na visão dos métodos anteriores, aquilo que parecia erro na verdade, era um processo de evolução no que diz respeito ao entendimento da escrita daquelas crianças, das hipóteses, né? E isso ficou conhecido, convencionado como psicogênese da língua escrita, e muita gente utiliza nas escolas, mesmo com seus equívocos, mas é um instrumento importante, não é o único, de diagnóstico para entender a mente ali de quem está aprendendo, né? Emília Ferreira e Ana Teberoski. Inicia-se muito antes de que a escola imagina, transcorrendo por insuspeitos caminhos. Que além de métodos, dos manuais, dos recursos, existe quem? Olha que bonitinho, um sujeito que busca a aquisição de conhecimento, que se propõe problemas e trata de solucioná-los segundo sua própria metodologia. Insistiremos sobre o que se segue.
Trata-se de um sujeito. Então, não é o método, é o sujeito, tá? Que procura adquirir conhecimento, e não simplesmente de um sujeito disposto e mal disposto a adquirir uma técnica particular. Um sujeito que a psicologia lecto-escrita esqueceu. E essa psicologia lecto-escrita são aqueles métodos, sejam eles sintéticos ou analíticos, que estavam entendendo, inclusive, que a criança tinha características naturais de entendimento de como funciona o sistema da escrita. Por isso que a Emília Ferreira ela traz grandes contribuições que até hoje são utilizadas. Então, aqui, ó, número 2. Tá bom? Então, aqui é a Emília Ferreira, psicogênese da língua escrita. E a Ana Teberowski. Quem vai fazer prefeitura vai me prometer que vai dar uma revisada em alfabetização, porque vai cair, inclusive as hipóteses, tá? Quem vai fazer aí, a IBID adora, inclusive eu vou fazer um simulado da IBID para vocês, estou procurando questões da prova, quem tiver pode me mandar, vou fazer para vocês, tá? As questões de prefeitura como um todo. Quem vai fazer prefeitura, estude alfabetização, tá? Porque cai. Vamos lá para a próxima. Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades. O que é esse transferir conhecimento? É educação bancária, não é? Quem critica a educação bancária? Mas criar possibilidades para a sua própria produção ou para a sua construção. Quando entra em uma sala de aula, deve estar sendo um ser aberto a indagações, a curiosidade, as perguntas dos alunos, as suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto, em face da tarefa que tem, a de ensinar, não a de transferir conhecimento. Isso é uma perspectiva da tendência libertadora, né? De quem que a gente está falando aqui? Paulo Freire. E, se é Paulo Freire, qual é a resposta? Número 5, tá? Tranquilo, gente? Vamos seguindo. Tá vendo como parece difícil, né? Vai ser difícil esse tipo de questão para quem não tem paciência de ler. Então, erra por bobeira ou fala, ai, não entendo nada desses autores aí. Já pula logo a questão e perde a questão boba, né? Olha que interessante essa aqui. Essa aqui traz o que significa esses conceitos desse autor. O que a criança pode fazer hoje, com auxílio de adultos, poderá fazê-lo amanhã por si só. A área de desenvolvimento potencial pode fazer, colocar assim, tá? Com ajuda. Eu quero que vocês se vejam no texto, tá? Para que vocês consigam já responder com segurança. Pode fazer com ajuda. Permite, pois, determinar os futuros passos, ou seja, onde eu posso intervir, da criança e a dinâmica de seu desenvolvimento. E examinar não só o que o desenvolvimento já produziu. O que ele já produziu é o que eu já sei fazer. Já sei fazer sozinho. Mas também o que produzirá no processo de maturação. Portanto, o estado de desenvolvimento mental da criança só pode ser determinado referindo-se pelo menos em dois níveis: o nível de desenvolvimento efetivo e a área de desenvolvimento potencial. Esse efetivo significa que eu posso fazer sozinho, que é o nível de desenvolvimento real. E esse que eu posso fazer com ajuda é o que a gente chama de desenvolvimento potencial. A ponte entre o que faço sozinho e o que faço com ajuda é a zona de desenvolvimento, isso que é constante cai em prova, tá? Proximal, convencionado atualmente como iminente. Então, ó, vou aqui no conceito que cai em prova, o que eu faço sozinho, aquilo que eu já consolidei, zona de desenvolvimento real. O que eu faço com a ajuda de alguém mais capaz, potencial. E a ponte entre as duas é a proximal ou iminente. Tá bom? Bom conceito, né? Isso aqui eu estou falando de quem? Estou falando do nosso querido Vygotsky.
Combinado? Então, resposta certa aqui, ó, número 1. A criança pequena, estando mais desenvolvida do ponto de vista sensório-motor é um estágio de quem? Sensório-motor 0 a 2, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Estou falando de quem? Do que da lógica verbal, convém proporcionar-lhes esquemas de ação sobre os quais se possa basear posteriormente. Por conseguinte, uma educação sensório-motora, tal como se pratica, por exemplo, a Casa das Crianças de Genebra, favorece a iniciação à matemática. De quem que eu estou falando? Do nosso querido Piaget. Então, número 3. Qual é a resposta certa? A resposta certa, então, ficou letra C, não é isso? A resposta certa é a letra C? 4, 2, 5, 1 e 3. E cada um desses autores, tá? Muito legal, né, gente? Eu acho que tem muita coisa aí que dá para vocês. Aqui, ó, quem tem esse conceito? Vygotsky. Boas questões, né? Não são difíceis e são muito pontuais para que vocês consigam organizar as ideias em tantas informações que envolvem esse assunto, tá bom? Estão conseguindo acompanhar? Tá rápido demais, tá devagar. Lembrando que esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês. Eu só não posso ficar muito na tela, porque senão a gente não evolui, né? Vamos lá. Quem pediu o valão aí, ó, aqui tem o valão apareceu aqui uma questão. Vamos ver se a resposta é ele ou não, tá? Vamos lá, vem comigo. Vamos sim. Na fase 2 eu vou abordar nos detalhes cada autor, bonitinho, a partir de questões, passar a parte teórica também, tá bom? O processo de conhecer promove um desequilíbrio. Opa! Quem é que vai falar de assimilar, acomodar, adaptar? E que eu preciso proporcionar, quanto professor, elementos para que o indivíduo se desequilibre, ou seja, ele busque construir conhecimento, né? O processo de conhecer promove um desequilíbrio com aquilo que já possuímos, ou sabemos, e já está estabelecido entre o sujeito e o objeto, desencadeando, primeiramente, um processo de, conceito aqui, um processo de assimilação. Daqui a pouco eu vou fazer um desenho sobre esse processo para vocês, um mapinha, tá? Para a gente revisar. Assimilação. Posteriormente, de quê? De acomodação. Ou seja, as modificações sofridas pelo sujeito, ou seja, as modificações sofridas pelo sujeito em função da assimilação desencadeada, resultando em um equilíbrio, ou conhecimento novamente, sendo esse processo vivenciado por toda a vida da pessoa. Então, o tempo todo eu estou assimilando, acomodando, adaptando. O exemplo do cachorro e do cavalo. Muito bom, Alan Douglas, isso mesmo. Em todo esse processo, o erro, eu odeio errar. Olha aqui ele te defendendo e falando, o erro é importante. O erro desempenha uma importante função, pois o erro é construtivo, fato, fato que até então não era observado nas concepções empiristas de aprendizagem. A Emília Ferreira não foi aluna do Piaget? Então ela vai falar assim, eu preciso qualificar esse erro. O que, que ele significa? Né? Onde eu parei? O professor, nesse sentido, tem um papel extremamente fundamental em apresentar situações o quê? Desafiadoras, fazer ele errar, né? Ao perceber o desequilíbrio que existe no conteúdo apresentado. A sequência na construção da inteligência é representada por processos graduais de conhecimento, sendo que necessariamente a criança deverá passar por uma fase para atingir outra, que são os estágios, e assim sucessivamente dentro dessa sequência. O texto acima refere às concepções de qual autor? Do nosso querido Piaget. Então, a resposta certa, letra D. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui um esquema sobre Piaget para vocês, tá? Sobre essa zona, sobre esse esquema de assimilação. Desenho, né? Piaget. Nome da teoria, como eu disse lá atrás. Epistem. Vou ganhar tempo numa outra questão, tá? Logia genética. O que é importante dentro da teoria do Piaget? Desenvolvimento. Guardem isso, lembra? É condição para a aprendizagem. Muito bom, Alessandra. Aprendizagem. Ótimo. Ou seja, para o Piaget, primeiro eu desenvolvo, só depois eu aprendo. Lembra disso? Por quê? Porque eu tenho que passar por
estágios de maturação biológica. Então, cada estágio de maturação biológica me traz uma qualidade para esse desenvolvimento. Quais são os nossos estágios? Sensório-motor. Segundo estágio, pré-operatório. Terceiro estágio, operatório concreto. E o último estágio, operatório formal. Professor, você pode colocar aí as idades aproximadas? Posso. Sensório motor, 0 a 2 anos. Pré-operatório, 2 a 7 anos. Operatório concreto, 7 a 11 anos. E operatório formal, mais de 11 anos. Combinado? Então, esses são os estágios de desenvolvimento da teoria do Piaget, os estágios de maturação biológica. Professor, você pode dizer aí, mais ou menos, uma característica básica de cada estado? Posso, estágio? Posso. Como a criança conhece no estágio sensório-motor? Preste atenção nisso, porque isso cai muito em questão de prefeitura. Tudo é pelos sentidos e pelo movimento. Então, ela pega, ela joga, ela morde, tá bom? Sentidos e movimento. Pré-operatório é onde desenvolve a função simbólica. Então, por isso que eu estou botando esse coraçãozinho aqui, ó. Então, ela vai dizer, professora, professor, eu te amo. Então, ela vai fazer um desenho. Ela vai representar. Ela desenvolve o senso de representação expresso pela linguagem. É aqui que ela vai desenvolver essa função simbólica, de acordo com Piaget. Outra característica importante, aqui ela desenvolve o pensamento, mas é um pensamento irreversível. Vou colocar rígido, tá? Que dá a ideia de irreversível. Pensamento rígido. E é isso que traz o que chama de egocentrismo. Ela não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. A fase dos porquês também está aqui, tá bom? Dentro desse estágio. Isso aqui é muito importante, tá? Para quem vai fazer prova de prefeitura sobre Piaget, as características de cada estágio. E no operatório concreto? No operatório concreto, o pensamento dela ganha reversibilidade. Já não é mais rígido. É um pensamento reversível. Porém, ele pensa sempre pelo concreto, que seria o sentido literal das coisas, tá? Então, por exemplo, aqui ela já consegue ir e voltar, aqui ela já consegue se colocar no lugar do outro, mas ela pensa pelo literal. Então, minha cabeça está explodindo, então é mundo de Bob, ela pensa que realmente está explodindo a cabeça. Eu até comecei a formação dessa semana com desenho de um aluno da Larissa, viu, Larissa? Quem viu a formação lá, deve ter visto o desenho lá, enfim. Que era assim, a Larissa pediu para o aluno dela é autista, ela pediu para o aluno dela desenhar uma rosa dos ventos. Ele desenhou a rosa dos ventos que ela queria. Mas, ao mesmo tempo, ele fez questão de expressar o pensamento dele. Então, ele colocou a rosa dos ventos que ela queria e do lado ele colocou assim, o que eu pensei. Aí era uma rosa se segurando assim nas paredes e o vento batendo. Por quê? Porque é o pensamento literal. Essa criança, por exemplo, nessa linha do Piaget, ela está no operatório concreto. Qual é a idade dele, Larissa? Que corresponde aqui dos 7 aos 11 anos, dentro dessa perspectiva piagetiana. Tá? Então, só para vocês entenderem que essas teorias elas não estão tão desvinculadas assim do que o povo, como o povo pensa. O povo só não quer estudar mesmo, né? Enfim. E o operatório formal? No operatório formal, a gente adquire a lógica do pensamento do adulto, pelo menos deveria, né? Que é o pensamento por abstração. Então, eu não preciso de algo concreto para entender determinada coisa. Eu consigo pensar pelo abstrato mesmo, pela ideia, né? Que, eu consigo explicar, mas não preciso registrar.
né? Deveria não ter que precisar de registrar, mas a gente precisa do registro, né? Pensar pelo concreto. Nunca esqueço de uma aluna, uma vez disse que estava com preguiça nas costas. Ela olhou nas minhas costas e disse: Tia, não tem preguiça nas suas costas. Exatamente, Rose. Isso é uma criança dentro do estágio operatório concreto. Então, existe uma lógica para ela te colocar essa afirmação, né? E essa lógica que ela não consegue ainda pensar por abstração, então ela está ligada ao sentido literal das coisas. Qual a conquista que ela tem nesse estágio? Que o pensamento dela é reversível. Então, por exemplo, no pré-operatório, se eu falo para ela assim, estou aqui, ó, estou aqui, por exemplo, com, é, sei lá, eu estou com um iPhone pequenininho e eu estou com um tijolão grandão de celular. Você acha que ela vai escolher qual? Ela vai escolher o tijolão, porque ela vai pelo tamanho, né? Pelo tamanho do celular. Lá no operatório concreto, não. Ela já tem a reversibilidade. Então, ela vai entender, inclusive, o que ronda o iPhone para falar assim: o iPhone vale muito mais, então eu quero ele. Então, ela consegue ir e voltar no seu pensamento, coisa que no pré-operatório ela não consegue. Então, para o Piaget, é isso. Em cada estágio de desenvolvimento, eu vou ganhando uma qualidade nova naquilo que eu posso aprender. Então, isso foi um avanço. Só que há um ponto importante do Piaget, por isso que ele é um autor considerado um autor construtivista, que é a construção ativa de conhecimento. Como que ele vai explicar isso? Ele fala: todo e qualquer organismo vivo vai tentar se adaptar. E ele vai passar por situações de equilíbrio e desequilíbrio. As situações de equilíbrio, que é aquilo que eu já consigo explicar, porque já está presente na minha estrutura cognitiva, ele chama de assimilação. Meu Deus. É porque eu falo, explico, penso tudo ao mesmo tempo, né? Assimilação. De desequilíbrio é o que ele chama de acomodação, que é aquele exemplo que eu dei para vocês. A assimilação é você na sua casa com a rotina toda bonitinha e do nada liga um parente. Isso te bota em quê? Em desequilíbrio. Por quê? Porque você precisa acomodar o parente. Então, sempre pense nisso, tá? Se falar de acomodação, não é estar acomodado, tranquilo. Acomodação significa uma situação de desequilíbrio, algo que desestrutura a sua estrutura cognitiva. É tipo chegar a sua sogra do nada na sua casa. Ou seja, você precisa se reorganizar para, inclusive, conseguir acomodar a ideia da sogra estar na sua casa. Então, a assimilação, eu estou de boa, é você de boa lá, com a sua rotina, bonitinho, que você já assimilou aquela rotina. A acomodação é quando você tem que acomodar algo novo que você não estava preparada. A junção entre esses dois processos, ou seja, o assimilar e acomodar, é o que ele chama de adaptação ou equilibração majorante. É fantástico isso, tá? A gente adora falar disso, eu me empolgo, tá? Isso é Piaget, tá? Não esqueça mais. Morri, agora entendi. Exatamente, Ana. Então pense assim, ó. A acomodação, ela te provoca um desequilíbrio, porque você precisa acomodar uma nova informação na sua estrutura cognitiva. É a ideia que a sogra chegou na sua casa. Você tem que acomodar a sua sogra lá. A assimilação significa que é aquilo que você já tem, como tranquilidade, né? Só que aquilo que depois você consegue se adaptar, então tá bom, já consegui entender que a sogra tá aqui mesmo, já arrumei o cantinho dela, tô em paz de novo. Aí você novamente se adaptou e isso se tornou um esquema de assimilação para você, tá bom? Então, acomodar, prestem muita atenção nisso, tá? Acomodar não significa estar cômodo, significa estar em processo de desequilíbrio, precisa acomodar uma nova informação. Um ponto importante aqui, ó, que eu posso colocar, a explicação vai trazendo, né? É aqui, ó, não tem modificação. Então, na assimilação, eu não modifico nada da minha estrutura cognitiva, eu só incorporo, tá? Não vou colocar não tem modificação, não, vou colocar assim, ó. A assimilação, eu só incorporo. Só incorporo algo a mais. Na acomodação, não. Na acomodação, eu tenho que modificar. Modifico. Tá bom?
Ou seja, eu tenho que modificar a minha estrutura cognitiva. Então, aquele não assimilei no senso comum significa que bateu na trave logo no início. O não assimilei significa assim, ó, estou em processo de acomodação. Ou seja, ainda não consegui assimilar aquilo que você me disse. Então, enquanto você não assimila isso, você se sente o quê? Desequilibrado e desequilibrado. Você fica, eu preciso entender. Eu preciso entender. Vou dar um exemplo. Essa semana eu estava conversando com o pessoal num grupo, aí eu falei assim, eu estava zoando a Ana. Ó, Ana, um exemplo para você nunca mais esquecer. Eu estava zoando a Ana porque do nada ela veio com as propagandas do curso, né? Ela fala, o curso está muito legal, estou vendo isso, olha o que eu estou fazendo. Ela, olha, eu vou ser aprovada, haverá sinais. Não sei se é assim que ela fala, haverá sinais. Aí eu fico brincando com ela, né? Aí eu fiquei em processo de acomodação, porque eu não sou professor de português, né, Andresa? Então eu fiquei perguntando ao pessoal, gente, haverão sinais ou haverá sinais? Porque sinais não está no plural. Aí alguém foi e falou assim, não, haverá é um verbo invariável, uma coisa assim. Enquanto eu não entendi que era invariável, eu fiquei naquela, será que é haverão ou será que haverá? Ou seja, eu estava em processo de acomodação. A partir do momento que eu entendi que haverá é invariável, aí eu entrei, e aquilo já é esquema de assimilação. Tanto é que não me incomoda mais, eu consigo explicar para vocês. Ou seja, isso é o processo de construção do conhecimento por Piaget. Então, o tempo todo a gente está nesses processos de assimilar, acomodar e adaptar. Interessante, né? Para vocês nunca esquecerem, não esquecerem. Muito legal, né, gente? Muito bem. Verbo impessoal, olha aí, ó. Orgulho da professora de português, né, Andresa? É isso, gente. Conceitos do Piaget, olha quanta coisa. Só aqui que eu consigo isso, né? Quanta coisa a gente trouxe sobre o Piaget, explicações, exemplos, a partir do exercício e ainda o mapa, né? Muito legal. Nunca mais eu vou esquecer, viu, Maria, eu Dijan, nunca mais eu vou esquecer. Então, não é haverão sinais, é haverá sinais, porque eu estava falando haverão, tá? Né? A gente não sabe de tudo, tá? Não sabe? Pergunte, melhor coisa, né? Vamos lá para a 7? A 7 nem precisa de mapa, porque eu já trouxe, né? Mas vamos fazer juntos? Olha que delícia a 7. Cadê? Número 7, né? Vamos lá. Para Vygotsky, é o aprendizado, esse que está de boa, não tá? Verbo haver no sentido de existir em pessoal, isso é, não possui sujeito e é conjugado na terceira pessoa do singular. Nossa, vocês estão craques na língua portuguesa, hein? Muito orgulho, muito orgulho. Olha aí, Andresa, que lindo. Para Vygotsky, é o aprendizado que possibilita em movimento o desenvolvimento. Gente, olha que lindo, ó. Para o Vygotsky é AD. A aprendizagem, guarda isso, anota isso aí. Vygotsky impulsiona o desenvolvimento. Combinado? Para o Vygotsky, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. Então, para Vygotsky, é o aprendizado que possibilita e movimenta o processo de desenvolvimento. O aprendizado pressupõe uma natureza social. Olha, o social influencia inclusive no biológico, né? Específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que as cercam. Ele analisa essa complexa questão sobre dois ângulos. Olha que interessante. Um é a que se refere à compreensão da relação geral entre o aprendizado e o desenvolvimento. O outro, as peculiaridades dessa relação no período escolar. Faz essa distinção porque acredita que, embora o aprendizado da criança se inicie muito antes dela frequentar a escola, na escola, gente, é o lugar que a criança vai passar por processo de mediação intencionais. Então, tem objetivos, esses objetivos vão tentar o tempo todo fazer com que a criança se aproprie de diferentes elementos da cultura. Então, olha para mim, não entregue o seu trabalho para qualquer pessoa. Você tem uma ação intencional, planejada, você faz um processo de intervenção pedagógica que tem que ter intencionalidade. Você tem que saber qual o objetivo que você quer atingir para você conseguir avaliar o estudante, fazer ele aprender e dar sentido no seu trabalho. Isso é Vygotsky. Então, se tem um autor que enche a nossa bola enquanto professor e professor, é o Vygotsky. Por quê? Porque ele fala assim, ó, o professor não é qualquer um, a professora não é qualquer um. Sabe por quê? Porque antes dele dar uma aula, dela dar uma aula, ele faz um planejamento, ele tem uma ação intencional, é a intervenção pedagógica. Porque a professora e o professor vai impulsionar o estudante naquilo que ele está quase alcançando, que é as zonas de desenvolvimento proximal ou iminente. A gente atua ali, na ponte entre o que o estudante já sabe e aquilo que ele pode aprender. É isso que está aqui nessa questão, é isso que é o Vygotsky, ele é prática pura na nossa sala de aula, se a gente souber o que a gente está fazendo, tá bom? Vamos lá. O aprendizado escolar introduz elementos novos no seu desenvolvimento. É verdade ou é mentira? Vygotsky identifica dois níveis de desenvolvimento. Olha que interessante, ó.
Um se refere às conquistas já efetivadas. Esse é o nível quê? De desenvolvimento real, que ele chama de nível de desenvolvimento real ou efetivo. E o outro, o nível de desenvolvimento potencial, que se relaciona à capacidade em vias de serem construídas. Então, aquelas a serem construídas é a potencial, porque eu vou construir como? Com ajuda. A ponte entre o que eu já sei e o que eu posso chegar é o que ele chama de zona de desenvolvimento profissional ou iminente. Isso aqui constantemente vai cair em prova. E eu não admito mais vocês errarem. Tá bom? Vamos lá. Eu falo assim, gente, só para dar uma pressãozinha. Eu sei que vocês estão aprendendo aí, tá bom? Vamos lá. De acordo com os desenvolvimentos identificados por Vygotsky, vamos ver se está certo ou se está errado. O nível de desenvolvimento real. O desenvolvimento real é aquilo que a criança ou a pessoa já sabe. E o potencial. Vamos lá fazer essa distinção? Vem comigo. Real. Nível de desenvolvimento real. Também se refere àquilo que a criança é capaz de fazer, só que mediante a ajuda. Qual que ela faz com a ajuda? É o real ou é o potencial? De outra pessoa, adultos ou crianças mais experientes. Nesse caso, a criança realiza uma tarefa e soluciona problemas através do diálogo, da colaboração, da imitação, da experiência compartilhada e das pistas que lhe são fornecidas. Isso é o real? Não. Perfeita essa questão, ó. É a zona de desenvolvimento potencial. Agora, pense estrategicamente. Você acha que a banca é boba? Eu acho ela justa. Por quê? Porque ela traz uma questão enorme que quem tem preguiça de ler, ela já elimina. E, além do mais, ela troca conceitos. A pessoa que está só na palavra-chave não se compara com quem não está estudando. A pessoa que está só na palavra-chave, ela fala assim, zona de desenvolvimento real e potencial é Vygotsky. É, mas ela não sabe o que é a real e o que é a potencial. E é isso que a banca fez. Ela só trocou conceitos básico, mas isso aqui já elimina muita gente, porque as pessoas não sabem as diferenças de um conceito para o outro, tá bom? Potencial. Pode ser entendido referente às conquistas já consolidadas. Não. Isso aqui a gente está falando da zona de desenvolvimento real, aquilo que eu já consolidei. Por quê? Porque eu faço sozinho. Então, guarde isso, tá? Potencial. Eu faço como? Sozinho? Não. Com ajuda, que é aquilo que eu ainda vou alcançar. Real, eu faço sozinho, de forma independente. E aproximal? Proximal ou iminente. Ninguém vai errar isso mais, tá? Aproximal ou iminente é a ponte entre a real e a potencial. Por quê? Guarde isso para a vida. Porque é aqui que ocorre a intervenção pedagógica, também chamada de mediação pedagógica. Combinado? Vygotsky. Vamos lá. Já consolidados pela criança, aquelas funções ou capacidades que ela já aprendeu e domina. Real, pois já consegue utilizar sozinha. Real, sem assistência de alguém mais experiente. Este nível indica, assim, os processos mentais que a criança já estabeleceu. Ciclos de desenvolvimento que já se completaram. Perfeito. Resposta certa, então, é a letra B. As duas alternativas estão incorretas. Muito interessante, né, gente? Essa aqui vale um mapinha bonitinho, organizadinho para vocês aí, mas eu acho que ela ajuda vocês a entenderem esse conceito para além da palavrinha, até para você explicar para outra pessoa e para você aplicar na sua sala de aula. Junte o que sabe uma coisa com o que não sabe, porque aquilo que o outro não sabe, o outro pode também pode saber. E vice-versa, pela colaboração e pela cooperação, um ajuda o outro, tá? Tô acabando, prometo, as outras estão mais tranquilas. Essa aqui, ó, vou fazer mapa não, mas ela é pontual. Então, para a gente organizar o que são tendências liberais e o que são tendências progressistas, pode ser? Vamos lá? De boa, não é? Ó, as tendências pedagógicas na prática escolar, não aguento, liberais, progressistas. Só vou colocar isso aqui. Vamos lá, verão sinais. As tendências pedagógicas na prática escolar têm uma importância prática de maior relevância, pois permite a cada professor situar-se teoricamente suas opções, articulando e autodefinindo-se, né? Diante do conjunto de pedagogias, que é a pedagogia liberal. A pedagogia liberal, as liberais, elas são capitalistas ou anticapitalistas? Capitalistas. Elas estão pensando no indivíduo ou no coletivo? No indivíduo. Elas estão pensando na mudança ou na manutenção?
na manutenção da sociedade. Fechou? Isso aqui é um ponto importante. E as progressistas são capitalistas ou anticapitalistas? Anticapitalistas. Isso aqui é uma virada de chave. Estão pensando no indivíduo ou no coletivo? No coletivo. Estão pensando na manutenção ou na transformação? Na transformação. As liberais, elas são críticas ou não críticas? Não críticas. E as progressistas, são críticas ou não críticas? Elas são críticas. Isso aqui já ajuda bastante para a gente entender o conceito em si, tá? Diante do conjunto de pedagogias, identifique pedagogia liberal com o número 1 e progressista com o número 2. Gente, aqui é moleza. Libertador é o quê? Progressista. 2. Renovada progressivista é o quê? Liberal. 1. Renovada não diretiva, Carl Rogers lá, ó, é progressista ou liberal? Liberal. Libertária, progressista ou liberal? Progressista. Tradicional, progressista ou liberal? Liberal. Crítica social dos conteúdos, progressista ou liberal? Progressista. Tecnicista, progressista ou liberal? Liberal. Então ficou 2, 1, 1, cadê? Qual a resposta? 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Resposta certa, letra B. Tá? Quando se fala não capitalista, subentende-se socialista, pode ser, Rafael? Pode ser sim, tá? Seria dentro de uma perspectiva marxista, mas a visão das progressistas não estão só nessa perspectiva, tem a anarquista também, enfim, tá? Mas pode ser sim. Enquanto autores, para a gente fazer correspondência, eu posso dizer que as liberais têm como principal influência a visão de sociologia do Durkheim, e as progressistas, a do Karl Marx. Fechou? Durkheim, sociedade acima do indivíduo. Karl Marx, sociedade forma o indivíduo forma a sociedade. Tá bom? Resposta certa, letra B. Vou para a próxima, tá? Tá acabando, ó. Aqui é de boaça, ó. Jean Piaget foi o nome mais influente no campo da educação durante a segunda metade do século XX. A ideia é terminar 10h30 no máximo, porque veio, vai dar certinho. A ponto de quase se tornar sinônimo de pedagogia. Gente, Piaget não é pedagogo, tá? Ele tentou entender o processo de desenvolvimento infantil, fez uma pesquisa belíssima, trouxe vários dados, colocou assim, agora interpretem esses dados a partir das visões de vocês, para vocês utilizarem. Mas ele não desenvolveu uma pedagogia, tá bom? Como se nomeia a psicologia do desenvolvimento elaborada por ele? Construtivismo, dramatismo, behaviorismo, estatismo? Não. Construtivismo. O principal autor, considerado a perspectiva construtivista, é o Piaget. Nós temos também, dentro dessa visão, a própria Emília Ferreira. Então, resposta certa, letra A. Ou seja, o indivíduo constrói ativamente o seu conhecimento a partir de diferentes processos de assimilação, acomodação e adaptação, tá? Piaget. Delicinha, né? Aqui vem estágios, olha os estágios aí, ó. Coloquei lá para vocês os estágios. A primeira infância começa na gestação e vai até os 6 anos de uma criança. Estudos científicos de diversas áreas apontam que é nesse período em que as competências humanas mais se desenvolvem. As experiências de bebês e crianças vivenciam impactos profundos em sua vida inteira. Uma boa parte dos estudiosos que se dedicam a estudar sobre o desenvolvimento classifica a primeira fase, ou seja, o primeiro estágio. Primeira fase significa o quê? A 9? A 9 é a letra A. Primeiro estágio significa o quê? Quais são os estágios do Piaget? Sensório motor, de 0 a 2 anos. Pré-operatório, de 2 a 7 anos. Operatório concreto, de 7 a 11 anos. E operatório formal, mais de 11 anos. Tá? Então, a primeira fase é qual? Sensório motor. Sentidos e movimentos, tá? Passo por cada um desses estágios que vão trazer novas qualidades de aprendizagem. Por quê? A aprendizagem, ela estará condicionada ao desenvolvimento. Primeiro vem desenvolvimento, depois a aprendizagem. A pessoa está repetindo de novo, porque cai. Primeiro desenvolvo, depois eu aprendo para o Piaget. E o Vygotsky, quanto mais eu aprendo, mais eu desenvolvo. Sobre a educação infantil, é incorreto afirmar que está de boaça. Tem por objetivo o desenvolvimento integral do aluno? Sim. É a primeira etapa da educação básica? Também. Entre o bebê e as pessoas que cuidam, interagem e brincam com ele, se estabelece uma forte relação de afetividade? Bonitinho. A qual envolve sentimentos complexos,
e contraditórios, como amor, carinho, encantamento, frustração, raiva, culpa, etc. Lindo, lindo. Relações humanas reveladas na educação infantil. Seu objetivo situa-se aquém da faixa etária que compreende o ciclo de desenvolvimento? Ah, jamais, né? Então, a resposta certa, letra D. Por fim, quem vai falar de estágios de desenvolvimento, né? São quatro os períodos no desenvolvimento evolutivo da espécie humana, que são caracterizados por aquilo que o indivíduo consegue fazer melhor, no decorrer de várias faixas etárias. Quais são os estágios do Piaget ao longo do seu processo de desenvolvimento? Sensório motor, 0 aos 2 anos, pré-operatório, 2 a 7, operações concretas, 7 a 11 ou 12 anos, operações formais, 11 anos ou 12 em diante. Cada uma dessas fases é caracterizada por formas diferentes de organização mental, que possibilitam diversas maneiras do indivíduo relacionar-se com a realidade que o rodeia. De quem eu estou falando? Estou falando do Piaget, em cada um dos estágios de desenvolvimento. Porque para o Piaget, primeiro eu desenvolvo, depois eu aprendo, tá? Características de cada estágio: sensório motor, sentidos e movimento, pego, jogo, mordo, né? Pré-operatório, pensamento começa a se desenvolver, desenvolve a função simbólica, a criança é egocêntrica, por quê? Porque o pensamento dela é rígido, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Então, é o pensamento egocêntrico, é a fase dos porquês também. Operações concretas, o pensamento fica reversível, então ele vai e ele volta. E, ao mesmo tempo, ela pensa só por aquilo que é literal, ela tem dificuldade de pensar pelo abstrato. Ali ela deixa de ser egocêntrica, né, nesse sentido. E operações formais que é pensar por abstração, ou seja, ela está indo pela lógica do pensamento dos adultos, tá bom? Gente, gostaram da aula? É isso, eu queria trazer para vocês, essa mensagem eu já trouxe em outras aulas, né, mas sejamos sempre mais, tá? Essa aula foi mais para revisar, para trazer os elementos aí das teorias da aprendizagem, das bases. Não são questões difíceis, mas eu acredito que são questões que salvam vocês em muitas outras. Fica aí o desafio para você fazer mais questões, trazer dúvidas para mim, e observar o quanto isso aqui pode ajudar vocês em coisas que muita gente tem dificuldade, tá? Tio Nando ama, se possível, quando você estiver estudando ou se estiver fazendo seus materiais, me marque lá, eu estou na fase de divulgação, da fase 2, né? E quanto mais pessoas eu tiver nessa fase, mais coisas eu consigo oferecer para vocês, até mesmo pensar em aulas a mais e tudo mais. Então, me ajudem a divulgar, tá bom? Obrigado. Tio Nando ama, qualquer coisa estou aqui. Lembrando que a fase 2, vocês podem entrar até o dia 8 dentro daquelas condições, tá? Aquelas mesmas condições até o dia 8. Então, simbora. E esses mapas, como faz para imprimir, Elisa? Eu vou salvar aqui agora, na frente de vocês, ó. Quer ver? Vou salvar e já vou disponibilizar no nosso Drive, tá bom? Para que vocês tenham acesso, vejam direitinho, se quiser imprimir, se quiser copiar, vocês vão escolher o que vocês acharem melhor. Vai estar lá na pasta da aula 9, agora mesmo, do nosso Drive, tá bom? Tio Nando, quer ver? Vou colocar agora para vocês, ó. Tá salvo aqui, 10h18, nem foi até 10h30. Já vou colocar na pasta da aula 9, tá? Peraí. Aqui tá da aula 8, voltando, pasta da aula 9. Gente, tio Nando ama, não me abandonem, não. Semana que vem, quero fazer as duas aulas, vamos ver se vai dar, né? Porque o professor de vocês também, só Jesus. Mas o nosso compromisso de sexta-feira, sempre marcadinho, bonitinho, tá bom? Tá lá já no nosso Drive. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou parar aqui a gravação. Quiser tirar alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode falar, tá?